todo mundo de frente. Não é? Posso? Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Diga Podcast. Nosso primeiro episódio aqui recebendo o prefeito de Sousa, Dr. Helder Carvalho. Sempre um prazer recebê-lo. Prazer nosso. Assim como é um grande prazer dividir a mesa hoje, nosso primeiro episódio, com as nossas apresentadoras Karen e Nívia. Muitíssimo obrigada pela presença. O Diga Podcast, ele foi criado, na verdade é um projeto de extensão do curso de administração, desenvolvido pelos discentes, idealizado pelo professor Alexandre, mas que nós estamos dando continuidade a partir da nova gestão, da nova coordenação. Então, o envolvimento dos alunos ele é necessário e ele tem feito tudo acontecer, desde o planejamento, dimensionamento, todos os temas, nomes também, que estarão aqui dividindo a mesa conosco. E nesse momento, nós pensamos no nome de Helder, obviamente, pensando na solução e estratégias para a administração pública municipal, visualizando todas as problemáticas, demandas que existem, não somente no nosso município, mas é importante a gente ativar o modo gestão quando se trata de estratégias, quando se trata de variáveis sociais, ambientais, econômicas, e por isso nós pensamos no nome de Helder. Então, seja muito bem-vindo, Helder. Nós utilizamos como slogan para esse primeiro capítulo, Cidade em modo gestão. Então, seja bem-vindo ao Diga Podcast. Vamos ativar um modo diferente a partir de agora. E fique à vontade, nesse primeiro momento, para se apresentar, para conversar um pouquinho conosco, para dividir essa mesa, para dividir esse momento. Sempre um grande prazer recebê-lo. Obrigado, professora Luma. Agradecer pelo convite. Dizer que eu já estou virando parceiro aqui do curso de administração. A gente que esteve aqui recentemente debatendo também a gestão pública, conversando um pouco sobre tudo, ao lado do prefeito Lacho Ronaldo, do prefeito de São Francisco, Yaranço Júnior. Então, parabéns por mais essa inovação que possibilita, na prática, a gente entender um pouco como é que as coisas funcionam. Queria abraçar aqui Karen, Nívia, saudar Diguinho, que representa aqui os alunos todos desse curso. E estou muito feliz. A gente conversava aqui antes de começar e falava dessas experiências, da importância desse processo de conhecimento, de você ter esse entrelaçamento do aluno com algumas coisas pertinentes à gestão pública, privada também, mas pública mais especialmente, puxando a sardinha para o meu lado, porque eu acho que o amadurecimento do aluno passa por esse entender que é necessário conhecer algumas situações, se antever a muitas outras. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, por debater com você, poder falar, compartilhar experiências e também aprender muito. Então, muito feliz, parabéns pelo Diga Podcast, parabéns pelo tema, que é Cidade em Modo de Gestão, que envolve muitas ramificações. Você falava em variáveis e já vinha na minha cabeça aqui uma série de coisas que a gente passa no dia a dia. Então, eu queria dizer que vai ser uma honra compartilhar com vocês essas situações todas. A honra é toda nossa, E aí eu gostaria para as meninas se apresentarem, um momento mais de conexão entre os quatro aqui que estão compartilhando esse momento tão importante para o curso de administração e para o Diga. Isso mesmo. Boa noite. Nós estamos falando de Sousa. Eu sou Karen e nós estamos falando aqui de uma das principais cidades do sertão paraibano. Cerca de 70 mil habitantes, está entre as mais importantes do estado. E claro, nós temos a honra de estar aqui no CCJS, representando o Diga Podcast, nosso projeto piloto, nosso episódio piloto, para falar de cidade em modo gestão. E eu tenho certeza que esse algo vai ser maravilhoso, vai ser uma noite de boas experiências e, claro, muito proveitoso para o que nós estamos construindo aqui no Diga Podcast. E é um prazer estar com o prefeito de Sousa, nesse episódio piloto. E hoje a gente vai falar de uma cidade que cresce, que se transforma e funciona como um grande sistema, cheio de decisões acontecendo ao mesmo tempo. E esse episódio vai servir para isso, para a gente conhecer a nossa gestão municipal e ver a parte da administração e o que a administração pode ajudar em relação a todos esses temas que nós vamos trazer aqui hoje. Então, a gente pode dar início ao nosso podcast com o pé direito. Maravilhosas, sempre maravilhosas, representando aqui todos os nossos discentes. Estamos nos
4, mas aqui na nossa sala, né, temos vários discentes do curso de administração. Abraçar a todos, agradecer a acolhida, muito obrigado. E aí, eles Ao estavam meu, muito ao meu animados, prefeito, como é o né? nome do meu prefeito ali? Meu É prefeito? Pedro Neto. Pedro Neto. Pedro Neto. Obrigado, Pedro, em nome de todos. Era o mais animado para recebê-lo, inclusive, viu? Também agradecer ao professor Wellington, né? As câmeras, áudio, sob comando do nosso querido garotão. Então, nós estamos aqui sendo assessorados, né? Pelo pessoal que tem conhecimento, né? Que tem experiência, e por isso se torna ainda mais importante esse momento. A gente estava aqui, né, realizando algumas conversas antes disso, e o prefeito estava mencionando da vontade, né, sobre a vontade de se tornar professor. Então aí a gente ficou até motivado, né, de escutar. Acho que é importante o podcast, principalmente para ouvir essas nuances mais individuais, né, esses desejos também individuais. E para iniciar, prefeito Helder, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, para que a partir disso, né, a gente começasse a ter uma conversa e adentrasse no nosso tema propriamente. Fique à vontade. Claro, Luma, apresentar essas preliminares de como tudo aconteceu, como a gente veio parar aqui, quem é Helder, de onde ele veio, como foi que ele se tornou prefeito de Souza. É também um processo muito bacana de conhecimento que nos orgulha, inclusive, pela história, como ela aconteceu. Abraçar o professor Wellington em nome de todos aqui do campus. Dizer que, na verdade, eu sou advogado de profissão, sempre advoguei. E o prefeito anterior, de Souza, Fábio Tairone, era um cliente meu. Eu advogava para 2 empresas dele, sempre fiz a parte eleitoral das campanhas dele, e aí, em determinado momento, ele já tinha sido prefeito de 2009 a 2012. E aí, quando voltou, né, depois de abdicar de uma reeleição, quando voltou em 2016, encontrou mais uma vez a cidade de Souza com salários atrasados e o caos instalado. E aí fez o convite para que eu pudesse ser chefe de gabinete. Naquele momento, eu advogando e colhendo os frutos. A advocacia tem muito disso, você plantar e semear para depois colher. E a gente estava num momento de colheita. E aí eu resisti no início. Disse que poderia contribuir de outra forma, mas para assumir um cargo público, porque sabia do meu modo de agir, de pensar, da devoção que eu iria ter. Eu não iria ficar pelo meio do caminho, fazer a coisa mais ou menos. Perdão. E aí disse a ele que eu ia ajudar 6 meses. Né? E nesses 6 meses, falei aqui nos bastidores, se tornou 1 ano. Depois 2, 3, 4, passei quase 8 anos, obviamente que eu tive que me desincompatibilizar para ser candidato. Me tornei candidato. E dentro da gestão pública municipal, eu tive a oportunidade de ocupar os 3 níveis hierárquicos. Eu fui gerente, que vamos dizer assim, é o servidor da ponta, é o nível hierárquico mais baixo. Fui diretor, né, de departamento, fui secretário, chefe de gabinete e sou prefeito. Então, se a gente pudesse mensurar assim, existe alguma faculdade para ser prefeito? Se existisse, Helder tinha feito uma. Então, por entender, isso me ajuda muito, né, no dia a dia, na lida, no entender de algumas situações. Né? Eu me antevejo em muitas situações, consigo captar muitas informações, porque, na verdade, a chefia de gabinete já era uma espécie de prefeito. É um prefeito sem mandato. A gente tinha que tomar decisões, obviamente, pensando o que o prefeito faria ali, o modo de pensar, o modo de agir dele, mas como a gente está ali todo dia, então muita coisa tinha que ser decidida na hora. E o meu perfil, professora Luma, Lívia, Karen, é que na gestão pública, principalmente, na vida também, mas mais na gestão pública, ao que se converse, que se decida numa reunião, se no outro dia, 7 horas da manhã, você não tiver ativo, pronto, colocando um plano em ação, a coisa não acontece. Isso é na vida também. Então, isso foi de um processo. E aí, só finalizando essa parte inicial, se desenvolver dessa situação toda, Helder como pré-candidato, até quebrando uma certa oligarquia que existia na cidade, de ser candidato apenas se tivesse muito dinheiro, que não é o meu caso, ou então se fizesse parte de uma vitrine política familiar tradicional, que também não é o meu caso. Então, mas eu tinha algo que poucos tinham, que era o conhecimento de causa, o entender. Então, esse conhecimento de causa, o saber da menor a maior situação, me dava uma tranquilidade como pré-candidato que poucos tinham. Então, eu encarei como uma missão, na verdade, que você tem que pensar assim, de entender também que o que viesse depois disso seria uma chuva, e durante essa chuva, assim como eu fiz na chefia de gabinete,
eu tinha que fazer o meu melhor, dar o meu máximo para que quando ela passasse a gente pudesse andar de cabeça erguida, pudesse ver e colher os frutos plantados e semeados durante aqueles 4 anos. Então, eu penso muito assim, e foi assim que Helder se tornou prefeito. Perfeito, perfeito. Eu acho que é importantíssimo para a gente, não somente enquanto instituição, né, enquanto curso, mas enquanto eleitores também, né, conseguirmos ter acesso a essa história, porque, assim, segundo, né, as suas colocações, de certa forma, você rompeu até mesmo padrões culturais estabelecidos pela sociedade. A gente sabe que Souza está entre os 7 maiores municípios, né, aqui da Paraíba, está entre os maiores. E aí a gente consegue entender que existem culturas nessas cidades menores que, de certa forma, são bem parecidas. E o padrão cultural político, ele está posto, né? Ele é estabelecido. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar que vem se transformando com o passar do tempo. E é interessante, professora, me permita, esse padrão cultural, e aí eu até separei alguns tópicos aqui para falar dele mais à frente, né? Padrão cultural social, da sociedade, de um modo geral. Perceba que, durante a campanha, no desenrolar dela, alguns pontos eram colocados, tipo, quem é esse menino? De onde é que ele vem? Por que ele pode ser? Por que ele vai ser candidato? A pergunta nunca era assim, por que ele não pode ser candidato? Sim. Então, em determinado momento, eu fiz, coloquialmente falando, do limão, limonada, e disse, isso não é comigo. Isso é com Nívia, com Karen, com Luma, isso não é com Helder. Isso é um preconceito, uma barreira a ser superada. Não é comigo, então não é nada pessoal. É realmente algo que a gente tem que quebrar. E aí, com muita altivez, com muita tranquilidade, com muita resiliência, com muito poder de recuperação, porque há um desgaste, na verdade, no caminho. Sim, né? Mas entendendo eu que quem pensa assim já é natimorto na política, já nasce derrotado. Então, com muita altivez, com muita tranquilidade, repito, e principalmente com a tranquilidade que o conhecimento de causa me dava, a gente enfrentou e pôde, na verdade, fazer uma campanha, um processo eleitoral que é muito importante e faz parte também dessa fase de conhecimento, para você ter um gestor ali que lhe representa verdadeiramente. É tanto que ao final da caminhada eu só agradecia a todo mundo pela acolhida, pelo processo todo, de como fui recebido, e dizia, eu não vou pedir voto aqui, eu vou pedir apenas para você, eleitor, votar no candidato que lhe representa. E aí o resultado foi que a gente ganhou com mais de 20 pontos de vantagem. Enfim, mas hoje sou prefeito de todos, tenho essa consciência, e a gente trabalha todos os dias muito para honrar e superar as expectativas em nós depositadas. Perfeito, perfeito, Helder. Eu, através das suas falas, né, e até assim, colocando as meninas aqui na nossa conversa também, muitas vezes em sala de aula, a gente diz o seguinte, olha, para muitas pessoas a profissão do administrador, ela não é necessária, segundo a visão de boa parte da sociedade. Sim. Mas a gente consegue compreender que quando existe a figura do administrador presente nessas ações, principalmente operacionais e tomada de decisão, a gente sabe que a coisa funciona e que os resultados eles extrapolam até mesmo o que se espera, né? Então, assim, o que é que eu falo para as meninas, o que é que nós falamos enquanto professores? Gente, é muito importante reconhecer quem é você enquanto pessoa, porque antes de se tornar gestor, você é uma pessoa, possui princípios, valores, mas o mais importante de tudo é que você reconheça todo o processo. Então, a sua história, ela é bem clara, né, no que diz respeito à necessidade de entender o processo, desde a parte operacional, a parte de planejamento e de tomada de decisão. Né, Nívia? Exatamente. E é o que traz também a confiança do povo na gestão. Porque, como a gente já tinha, né, uma gestão anterior, o pessoal, como ele disse, né, tinha esse receio. Saber da história de Helder e saber como ele já era um gestor bom no cargo que ele tinha, traz confiança para a população. Então, as pessoas que provavelmente não confiavam em Helder, hoje confiam. E é o que a gente traz também nas empresas, é o que a gente também aprende na administração, com a gestão, com liderança, toda essa parte de confiabilidade, essa parte de dar vez e voz para a população, mas dentro de uma empresa para o funcionário, faz com que
o funcionário para o líder crie confiança e a população para o prefeito crie confiança também. Então, a gente vê a gestão na prática, todos os dias. Muitas pessoas não veem, mas ela está ali acontecendo. Exatamente. Está acontecendo e é primordial, né? A gestão é primordial e se reconhecer em quem está liderando, em quem está ali, vamos dizer que acima, quem está representando, é muito importante. Porque quando você se reconhece, quando você tem identificação, você entende por que as coisas acontecem. Então, assim, você passa a ver de forma diferente o que está sendo feito, quem está fazendo, e é muito importante que a gente se reconheça em quem a gente tem como líder, em quem a gente tem como gestor, e Perfeito. É muito do que a gente vê, né? Assim, na administração, nas nossas aulas, eu me identifico com uma, então assim, eu entendo por que a gestão dela é o que é e como ela faz. Até porque a gente também participa muito, a gente está sempre muito dentro, então Envolvidas, a participação assim, falando de curso, dos alunos no curso, traz esse retorno e da população também. Então, para ver, né, que a administração não é só teoria, mas que é prática também, e a gente pratica isso todos os dias, mesmo a gente não percebendo. Nivian, cara, é exatamente meu conceito pessoal, é exatamente sobre isso. Nada foge do processo de construção das coisas. Isso. Por exemplo, você não pode querer que alguém ande de bicicleta se ela nunca andou. Então, na campanha, na pré-campanha, durante o processo eleitoral, diziam, mas tu foi o quê? Eu fui gerente, que atendia na ponta. Eu sei a importância do acolher as pessoas, do usuário, do SUS, ou do serviço público, sentar, chegar. Eu sei a importância dele ser acolhido. Eu sei a importância, inclusive, do não bem dado. Do não explicado. Certeza. Do não pode hoje, mas segunda-feira dá. Então, e fui diretor, e fui secretário, então eu sei a importância desse processo. Há um processo de construção, né? Repito, o que eu disse aqui antes do início do podcast. Um incêndio, ele não começa grande, ele começa com uma faísca. Então, esse processo de aprendizado, de crescimento, de maturação, certo? Do alunado, do servidor público de um modo geral, e essa compreensão da sua responsabilidade, né? Porque muitos momentos pequenos, né, tornam um grande profissional, fazem um grande profissional. Então eu creio, eu sou convicto disso, e eu pratico muito dentro da minha gestão a meritocracia. Eu não importo um secretário para resolver um problema, eu promovo as pessoas que estão dentro do processo para que elas possam, já atestando sua capacidade de realização, dar seu contributo dentro da gestão pública municipal. Perfeito, perfeito. E já levando em consideração tudo que a gente está conversando até agora, é hora de ativar o modo de gestão, né? Vamos lá. Então, a partir de agora, a gente vai fazer algumas perguntas mais direcionadas e, utilizando como parâmetro o que acabou de ser discutido aqui por nós, eu acho que é importante também deixar claro, Helder, o quanto ou o que mudou da sua visão. Eu sei que você já praticava, né, já estava participando de forma até operacional, direta, de todos esses processos, mas o que mudou na sua visão a partir do momento que você se tornou prefeito do município de Souza? Veja só, eu ia um pouco mais atrás. Quando, em 2017, Tairone reassume, né, e aí eu costumo dizer que o ser humano, ele se acostuma com o que é bom e se acostuma com o que é ruim. Então, veja, em 2017, nós novamente, quando assumimos, digo nós porque eu fazia parte do bloco político, que retomou, na minha opinião, o crescimento daquela cidade, pegou uma gestão com salários atrasados, gente para receber pagamento tem que se acorrentar na frente das secretarias, enfim, o caos instalado, né? O caos instalado, e aí esse processo de reconstrução da gestão pública municipal começou, na minha opinião, lá atrás e vem numa crescente, né? Passou por essa gestão de Tairone 2 vezes e agora com Helder. E eu costumo dizer que Tairone pegou um Fusca, e ele me entregou um Corolla. E eu peguei um Corolla, para entregar uma Ferrari é muito mais difícil. Sim. Então os parâmetros são outros. Ninguém hoje liga ou fala na minha rede social, quando eu faço alguma postagem, até não consigo acompanhar, porque é humanamente realmente impossível, mas ninguém fala comigo pedindo uma carga de pissarra. Cara, Helder, coloca o asfalto aqui,
Helder, traz o programa social. Nós temos uma rede muito grande de programas sociais, entendendo que hoje Souza é uma cidade muito progressista, então faz muito pelo social. O último programa que nós criamos foi a habilitação social. Nós fazemos muito pela infraestrutura. Agora nós temos como é que eu posso dizer assim, um desafio muito grande, que é cultural. Dessa mesma forma que as pessoas se acostumam com o que é bom e com o que é ruim, a gente tem que sedimentar, implantar, incutir na cabeça a cultura do lixo, da coleta seletiva. A gente vai começar um projeto piloto agora, inclusive, coincidentemente hoje, eu assinei e mandei para a Câmara um novo código de postura, que o nosso, salvo engano, era de 59. Sim. Então, esse código de postura regulamenta muitas situações na cidade. E eu coloquei até aqui para falar, esses projetos estruturantes é muito importante, mas essa cultura é o que impacta positivamente na vida das pessoas. Não há ato isolado de gestão pública nenhuma se você não tem a colaboração da sociedade de um modo geral. Não funciona. Então, assim, eu acredito que não é da gestão de Helder, mas da sucessão contínua de bons governos para que Souza alcance um patamar. Perceba que hoje nós estamos entre as 10 rendas per capita maiores da cidade, do estado. 25.300 alguma coisa, per capita. Souza tem um polo de iniciativa privada muito forte. E, na verdade, bastava que o poder público não atrapalhasse essa iniciativa privada, e que outrora atrapalhou. Hoje não, hoje ajuda. Perceba que nós temos, por exemplo, a construção de 2 condomínios, com 296 apartamentos, ambos, que é ali no bairro André Gadelha. São condomínios que eu acho que ao final desse ano a gente vai entregar, as pessoas, obviamente, que preencherem os critérios, mas esse empreendimento gera 94 empregos diretos. E aí, sem contar com a parte de insumos, que é adquirida em Souza. Nós temos hoje, ou melhor dizendo, nós vamos ter até o meio do ano, porque algumas estão em ordem de serviço, quase 300 milhões de investimento. 103 milhões do Hospital da Mulher, Sim. 25 milhões desses apartamentos, 55 milhões de uma Vila Olímpica, que vai ser muito perto aqui, vai ser muito perto aqui no bairro Mutirão, 55 milhões, 5 milhões de uma travessia das Pedrinhas, 17 milhões em asfalto. Esse asfalto vai fazer com que nós possamos zerar as ruas em leito natural, em terra da nossa cidade. A gente vai zerar, ficar sem nenhuma rua. Obviamente as ruas vão ter residências, imóveis, mas enfim, esse destaque para o grande momento que Souza vive, eu não acreditaria a minha gestão especificamente, até porque faz pouco mais de um ano, mas a esse processo de construção, de sucessão de boas gestões. E eu acho importante, antes de passar para as meninas, que elas têm muitas dúvidas, receberam muitas perguntas, eu acho que é importante salientar que essa continuidade, ela precisa ser observada pelos gestores, uma vez que existe algumas questões que ainda são levantadas. Por exemplo, será que realmente é interessante que você passe os 4 anos e mais 4 anos? Será que é interessante que você consiga romper esse ciclo, e aí dê oportunidade para uma nova pessoa que seja uma totalmente diferente de você? Então, existem alguns questionamentos que são levantados, inclusive pelas revistas científicas, pelos artigos científicos, mas que a gente sabe que, na prática, a gente precisa identificar quais são os casos reais e o que vem dando certo, Então, essa continuidade das gestões, a gente precisa colocar como pauta, quando nos tornamos gestores. Eu falo até do meu caso, O professor Alexandre, que não está com a gente aqui hoje, mas é o ex-coordenador do curso de administração, ele recebeu a coordenação do professor Wellington. E aí, algumas atividades, elas foram para frente, Ele pegou aí fase pós-pandemia, mais complicada, que foi a época do professor Wellington, mas algumas atividades, elas não foram para frente. Então, de certa forma, houve uma paralisação de alguns fatores operacionais que não foram dados continuidade, e o curso termina perdendo. Ao mesmo tempo em que foram postas novas ideias, novos desafios através da coordenação do professor Alexandre, e eu estou tentando dar continuidade a algumas delas, e outras não fazem muito o meu perfil. Então, eu consigo introduzir também novas ideias. Mas a continuidade, o perfil dessas pessoas, existe uma conexão e a gente precisa manter. Eu acho que a sua fala é muito importante, é interessante, e a gente precisa realmente mencionar, esses detalhes. E eu acho que quando está dando certo também, vale a pena a gente continuar. E reconhecer. Exatamente. E reconhecer. O que é importante também, é a gente trazer esse perfil como, por exemplo, ele foi formado, na faculdade. Verdade. Ele chegou na ponta, passou por todas as fases e
e hoje está prefeito. E nós temos outras pessoas que estão também se introduzindo no meio público, que têm esse interesse e que têm também um perfil, né? Sim. De seguir como ele e de, assim como ele, né? Chegar até estar prefeito também. É engraçado, cara, que vocês falando isso, mas deixa eu colocar uma questão aqui. Eu jamais seria candidato a prefeito da forma que se desenhou. Se fosse para me dizer assim, eu sou pré-candidato, eu jamais seria. Eu recebi uma espécie de chamamento. Né? Tanto que quando vieram falar comigo, eu disse, eu não tô louco não vou fazer. Bem, mas assim, eu sabia que eu poderia ser um bom candidato. Eu tinha muita preocupação, por exemplo, em honrar as pessoas, né, no pós-eleição. Tinha muita preocupação em ter esse ritmo de vida puxado. Também é muito importante e salutar dizer que, assim, na condição de prefeito, meus pés não saem do chão 1 milímetro. Porque eu acho que é muito mais responsabilidade. Sim. Obviamente, honra também, mas vaidade nenhuma. Entendi. Vaidade nenhuma. É uma profissão que realmente você tem que... Uma função, uma missão, melhor dizendo, que você tem que se despir de qualquer tipo de sentimento menor, de vaidade, e abraçar com amor. Ontem eu me emocionava demais, porque, só por contar essa passagem, até para participar aqui com vocês, quando eu assumi, ano passado, eu visitei quase todas as escolas, não vou dizer todas, quase todas as escolas. Eu notava uma certa discrepância na forma que os alunos se vestiam. E eu ficava para mim, eu tenho 2 filhos, um de 3 e um de 6. Eu disse, meu Deus, será que... Eu fui criança já, e eu entendo que será que isso, na hora que o aluno acorda para sair, não tem uma sandalinha para ir para a escola, será que não cria um trauma? Será que não cria uma barreira enorme na frente dele aí, por uma questão tão simples? Então, foi o que a gente fez. Eu disse, Bruna, que é a secretária de Educação, a gente vai dar sandália, educação infantil, sapato aos anos finais, shortinho, calça, camisa, mochila, caderno, estojo, tudo. Não vai faltar nada, nada pode faltar. Inclusive, esse ano a gente implantou o Mais Visão Educação, que é o fornecimento, até falei, no último evento aqui da UFCG, que os alunos que têm necessidade de óculos, a gente vai dar o exame. Então, assim, é praticar a equidade de fato e de direito. Então, eu ficava muito feliz porque a gente foi entregar uma escola, entregar esses materiais. E assim, a minha caminhada teve uma participação fundamental de quem não vota, que foram dessas crianças. Sim. E eu me emocionei muito porque eu disse, de uma certa forma, eu estou pagando aqui todo esse carinho, estou pagando a confiança, estou honrando. Aí eu via isso tanto no rosto dos professores, no rosto das pessoas que fazem a educação e também, e principalmente, no rosto das crianças. E com a fala do Dr. Helder, eu fiquei emocionada, eu estava até conversando com Luma ontem, porque eu estava conversando com ela justamente porque eu sempre fui muito militante do movimento estudantil, desde o meu ensino fundamental. E eu já estudei na escola normal, já estudei na ICIT em Cartacho, hoje eu sou aluna da UFCG, sou presidente também de um movimento estudantil, mas já desde o ensino fundamental a gente já lutava por essas coisas. A gente já via essas situações dentro da escola. E me emocionou justamente porque era algo que faltava, esse olhar para as pessoas. E era justamente algo que faltava, né? Olhar para as pessoas. E as pessoas são quem constroem a gestão, são quem constrói empresas de sucesso. São pessoas. Não são simplesmente... as coisas, são realmente as pessoas. E me emociona muito ver a gestão crescendo no âmbito educacional, porque era um gargalo muito grande e a gente sentia falta. Eu falo disso porque eu fui aluna de escola pública e a gente sentia falta. Tinha muitos alunos que não tinham condição e hoje ver que a prefeitura dá esse suporte para as escolas, principalmente municipais, é muito bom de ver, porque antigamente as pessoas não confiavam. E como a gente estava conversando desde o começo do episódio, hoje as pessoas podem confiar, porque tem alguém que está fazendo. Nível é muito bom. A gente mudou o foco, porque, na verdade, a tendência do professor, e eu falo aqui mais da sala de aula, é ele compartilhar, interagir mais com quem já está bem. Sim. Então, eu digo, vamos virar essa chave. Nosso olhar é para cá. Para quem não está muito bem, é para praticar a inclusão. Então, esse pessoal aqui, então a gente colocou o de jejum. A criança, quando chega, esqueci de falar, na escola, antes da aula ele tem o de jejum, né? Vai lá se alimentar.
A gente conseguiu com isso também monitorar situações, por exemplo, tem um aplicativo que a secretaria monitora e algumas situações pontuais, por exemplo, quando o aluno começa a faltar, quando ele, por um motivo ou por outro, está bem atrás da turminha dele, eu vou lá e ligo. Perfeito. Onde é que você mora? Eu vou aí, tal, para saber onde é o enraizamento disso, qual a origem desse problema. Se é uma situação entre os pais, se há algum problema que a gente possa interferir. Então, assim, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Você entender o processo, repito, e aí volta ao que a gente estava conversando. Entender esse processo como um todo, para você poder interferir positivamente na vida das pessoas. E começar da ponta, né? Isso. Justamente na ponta, porque essas pessoas, de certa forma, futuramente vão dar retorno ao município. Então, é começar da ponta. É começar de quem realmente vai construir a cidade junto com a prefeitura. E ser inclusive de Goela, né? Existe um político brasileiro que é muito famoso, conhecido, não vou citar nome, mas ele diz, ser democrata, ser inclusive de Goela é muito fácil, né? Você falar é muito fácil, mas mostrar serviço, a gente sabe que dá trabalho, a gente sabe que existe o projeto de planejamento para conseguir estabelecer, né, esses novos custos. E esses financiamentos, eles são um tanto quanto complexos. Então, assim, você conseguir identificar que existem lacunas, existem demandas mais urgentes e conseguir suprir essas demandas de maneira, né, prática é muito prazeroso, porque é algo pessoal mesmo. E a gente sente Professora, isso. eu compartilhava contigo essa questão da remuneração, e aí falo somente em pecúnia, nesse primeiro momento, né, que o professor no município, ele ganha muito bem. O professor, obviamente, não vou citar nomes, mas 12, 13, 14 mil reais, é professor da rede pública municipal. Contratados ganham um pouco menos, mas o plano de cargos e carreira de ascensão é muito bom. Enfim, o professor, mas eu vi os professores choramingando pelos cantos da parede, meu Deus, falta alguma coisa aqui. Era o reconhecimento. Sim. Então, ao final, nós criamos um programa que é educação premiada. Ao final de cada exercício, com o objetivo de chegar entre os 10 melhores IDEBs do estado da Paraíba, quem atingir as metas nessa festa, com a banda tocando, que vai ser cada vez maior. Esse ano foi Nonato Neto, aquele dos Nonatos, mas próximo ano vai ser maior, o outro ano vai ser maior. A gente entrega a premiação em pecúnia, que não tem nada a ver com salário, é uma bonificação, mas também coloca o professor no topo, no palco, para dizer assim, perdão, só o professor não, todos os profissionais da educação, a cozinheira, a merendeira, o porteiro, o motorista, que é o primeiro que acolhe o aluno, aquele que vê o aluno pela primeira, né, no primeiro momento do dia, e a gente diz, olha, vocês estão de parabéns, alcançamos nosso objetivo e está aqui a premiação. Perfeito. A gente fica feliz, né, como professora de administração de pessoas, me deixa muito satisfeita, porque inclusive eu estou à frente da disciplina de pessoas agora e a gente está trabalhando as recompensas, né? Que a gente sabe que as recompensas elas são financeiras, não financeiras. Isso. Existem também outros tipos de bonificações, incentivos, né? A exemplo dessas premiações que os professores vêm recebendo. Então a gente fica feliz que na prática a gestão ela acontece. A gente não está trabalhando gestão, né, a nível de teoria, na prática ela é estabelecida, né? Querem... Isso é gestão, Eu converso demais, viu? Eu falo, se deixar. E a gente gosta também, né? Aproveitar o momento, né, que o prefeito acabou de mencionar uma festa, eu acho que é importante a gente se autoconvidar também para as próximas, porque com certeza. A gente trabalha muito, sabe, prefeito? E a gente não tem festa aqui na UFCG, talvez seja interessante receber esse convite aí para as próximas festas. Sinta-se à vontade, o senhor já tem o meu número, né? A gente pode manter a conexão até lá. Eu acho que é importante também a gente conseguir reconhecer que existe uma visão de cidadão antes de uma visão de gestor, né? E aí essa visão de cidadão, com certeza, antes mesmo de trabalhar diretamente com o Tyrone, né, como você já mencionou, talvez tenha sido outra, né? Talvez a sua visão fosse diferente do que você tem atualmente. Então, essas decisões, assim, a partir do momento que você assumiu enquanto prefeito, talvez a gente possa voltar um pouquinho, né? Enquanto chefe de gabinete, que era o seu antigo cargo, o que é que você consegue identificar, assim, o que mais te surpreende, na verdade? Como chefe de gabinete, agora estando como prefeito, a partir de todas as demandas que são identificadas pela comunidade, porque, pelo que se percebe, existe uma conexão direta, né? Você gosta, você está presente, você gosta de ter conexão, cooperação, né, com as pessoas. Percebo isso porque eu te sigo no Instagram, nós né, acompanhamos todos esses projetos.
E eu acho que talvez a visão ela fosse um pouco diferente. A gente gostaria de saber se era realmente diferente e qual o tipo de variável que você conseguiu identificar a partir do momento em que se tornou, né, chefe de gabinete e prefeito. Eu costumo dizer que houve, na verdade, de um modo geral, uma mudança de sala e de responsabilidade, obviamente, né? Mas eu costumo dizer que algumas dores eu não sentia. Por exemplo, quando um secretário erra, quem sentador é o prefeito. Sim. Quando o secretário, o diretor, o gerente não acerta, quem sentador é o prefeito. Então, aquela questão, tudo recai sobre o prefeito, né? Por mais que todo mundo saiba da minha conduta, de como eu peço para atender, de como eu peço para agir, de não deixar ninguém sair da sua frente sem uma solução, ou sem um encaminhamento, ou sem uma resposta satisfatória, é nossa obrigação, é nosso mistério, é nosso dever. Mas eu acho que nesse aspecto eu não tinha sentido ainda, mas me adaptei muito rápido. Eu acho que além da parte técnica que eu gosto de analisar, o IDH que pondera renda, saúde, educação, o CAGED, que é a geração de emprego e desemprego, esses dados técnicos, eu pratico muito, professora Luna, isso que a senhora falou, que é uma espécie de ser um ouvidoria itinerante, de estar próximo às pessoas. Fui, inclusive, muito criticado por isso, porque eu tenho... É o jeito, né? Por exemplo, meus filhos, eu trato muito meus filhos brincando, beijando, gosto muito de abraço, de cheiro, né? É meu jeito, sempre foi assim, né? Até pelo berço que nasci, de onde eu vim. Minha mãe era muito assim, né? Minha mãe falecida era muito assim. E eu trouxe isso para a campanha e depois para a gestão. Sim. Quando eu ando, postei até um vídeo recentemente, acho que foi ontem. Eu encontrei uma amiga minha preta e a gente brincava, abraçava e tal. Mas isso não é somente um marketing político. Não é só um marketing político. Aquilo sou eu, mas por trás daquilo ali há uma escuta muito, muito fidedigna. E eu confesso que, obviamente que é bom você ter um reconhecimento, uma pessoa chegar e dizer, claro, olha, você está acertando aqui, parabéns. Mas é muito melhor quando você escuta alguém e lhe provocar uma crítica e uma reflexão construtiva. É muito melhor, né? Você tem uma noção da ponta, e a ponta, que eu chamo a ponta, o povo, ensina muito. Sim. Quando ele passa essa fidedignidade da informação, da situação. Então, quando ele passa essa verdade, quando ele passa isso tudo, eu acho, pronto. Então, isso me norteia muito na gestão, né? Eu acho que foi também uma inovação quando eu me tornei prefeito, que eu não tinha, eu trabalhava muito ali recolhido na chefia, passei aí para a rua para entender o processo e compreender de um modo geral como as coisas funcionam, quais são as problemáticas e me perguntar por que essa problemática acontece, qual a solução definitiva para ela, o que é que eu posso fazer, planejar, agir para que ela não aconteça mais. Então é mais ou menos isso que eu me norteio e como eu percebo essa diferença de chefe de gabinete para prefeito hoje. Inclusive as soluções elas são dadas pela própria população, isso, né? Isso, então, assim, essa conexão, ela não diminui nada a capacidade enquanto gestor e, pelo menos na nossa visão, ela só acrescenta, né? Esses relacionamentos, a simpatia, que muitas vezes é vista de forma preconceituosa. Então, assim, eu acho importante mencionar, sabe? Porque esse perfil de gestor, que é um gestor atual, que é um gestor contemporâneo, moderno, é justamente esse que vai até as pessoas, entende, escuta e faz com que elas participem da tomada de decisão. E, muito pelo contrário, não diminui em nada a sua capacidade de gestão, só acrescenta, né? Você consegue ouvir e compartilhar, inclusive aprender, né? Como você mencionou anteriormente. Tem um fato interessante, só para contextualizar, tem uma preta que não é esta do vídeo de ontem, né? Mas a forma como eu a conheci, que é interessante, ela veio brigar comigo, né? Eu tava até aqui próximo, né? Na CEAP, Mutirão, Projeto Marisa, a gente ia começar a planejar o asfalto, que inclusive está sendo executado agora. E ela vinha porque a gente colocou primeiro a rua principal para depois fazer as paralelas. E ela veio daquele jeito, né? Eu deixei ela falar. Quando ela cansou, eu digo, me ajuda agora? Como é que você pode me ajudar? Eu sei que fui para casa dela, a gente tomou um café. Hoje, realmente, a gente virou amigo, né? E ela ajuda muito esse aspecto. Da forma dela, obviamente, mais de crítica, de falar, de dizer, de externar o sentimento dela, mas um sentimento muito real, repito, que me norteia, que me ajuda. E são essas pessoas que a gente precisa escutar, né? É sempre importante deixar claro também. Eu tenho essas duas aqui comigo
E a gente tem alguns grupos de WhatsApp em que a gente conversa muito sobre as demandas do curso e demandas do centro. E aí a gente consegue estabelecer, obviamente, uma amizade, mas ao mesmo tempo elas são muito críticas a respeito de tudo que acontece aqui todos os dias. E aí, às vezes, a gente consegue... as pessoas, né, têm uma visão diferenciada dessa relação que eu tenho com os meus alunos, por exemplo, e não consegue compreender que os avanços eles só acontecem, primeiro, se houver a participação deles e se eles conseguirem transmitir quais são os seus sentimentos. O que é que está acontecendo de ruim, de qual forma a gente pode melhorar, né? Na verdade, o papel do administrador é justamente esse, né? Identificar problema e propor solução, porque problema por problema eles já estão por aí, né? A gente sabe que são muitas demandas. O Brasil, a gente sabe que está entre os países emergentes, né? Como a gente fala, e aí existem demandas que são agora da preocupação, por exemplo, as demandas ambientais, que são urgentes, mas que a gente sabe que existem muitas outras que são ainda mais urgentes, como as questões sociais, econômicas, educacionais, né? E aí eu acho que é importante essa preocupação. Vamos conversar daqui a pouco, inclusive, sobre esse tema ambiental que muito me interessa, né? Mas é justamente sobre aquilo, né? Para completar. É igual o ditado diz, uma mão lava a outra, né? Com a escutativa, a gente consegue, nessa reciprocidade, fazer algo, porque, por exemplo, vamos supor, Helder, como prefeito, talvez ele não tivesse uma solução tão boa quanto uma pessoa a quem ele está escutando. Então, essa é a importância que vive o problema. Exatamente. Né? É importante essa reciprocidade. Que sente a dor. Exatamente, que sente a dor. É isso. Quem sente a dor sempre vai ter uma solução para propor. Isso. E muitas vezes a solução que a pessoa que está na frente, que nós alunos propomos para o aluno, e os eleitores propõem para o senhor, é tão importante que vai poder ser usada, vai ajudar, vai realmente nortear, né, as decisões e como as coisas vão acontecer para que o problema seja realmente sanado. Com certeza. Isso, perfeito. E aproveitando, né, a gente agora vai partir para o bloco 2, Helder e meninas, onde a gente vai conversar sobre o painel de controle da cidade, né? A gente organizou alguns temas, né, alguns eixos principais, e conversando sobre esse painel de controle, porque de certa forma você está aqui gerenciando, né, simulando, na verdade não é mais uma simulação, você já está na prática, mas é um jogo, que a todo momento você precisa tomar decisões e fazer escolhas. E a gente sabe que hoje Sousa ela tem um PIB que gira entre 1,3 bilhão, 1,7, né, por aí, sendo um dos principais polos econômicos do sertão e se tratando do setor de serviços, a própria agricultura também, que tem sido muito forte, comércio, indústria, e hoje nós temos uma variável muito importante que é a parte turística, né? A gente sabe que está se desenvolvendo, por exemplo, com a ajuda dos hubs de inovação, com a ajuda do SEBRAE, a própria prefeitura, as universidades e institutos, né, de educação. Então, eu acho que é importante que a gente consiga identificar claramente que existem prerrogativas, existem variáveis a serem trabalhadas, mas com certeza elas só conseguem ser trabalhadas se nós tivermos indicadores e que esses indicadores eles sejam acompanhados, né? E aí a nossa pergunta é justamente essa: quais são os indicadores que atualmente, né, vocês colocam como pauta e que vocês conseguem acompanhar diariamente, assim, para tomarem decisão? Esses índices, primeiro, de emprego e desemprego do CAGED, né, que Sousa vem numa constante alta, de crescimento, inclusive, muito em razão dessas parcerias que nós temos. Quando eu falava aqui da construção de quase 300 apartamentos, 296 apartamentos, do Hospital da Mulher, 103 milhões, vai faltar mão de obra. Inclusive, estou antecipando aqui até uma perguntinha que eu vi lá na frente, vai faltar mão de obra. Né? A gente vai ter que trazer mão de obra das cidades circunvizinhas, de outros municípios, porque vai faltar. Até o meio do ano a gente vai ter quase 300 milhões em obras sendo executado, né? Mas o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que hoje o Sousa ocupa a 9ª colocação, né? Que ele avalia aí a saúde quando o aspecto da longevidade, a educação também quando o aspecto da escolaridade, da renda quando o aspecto da qualidade de vida, do padrão de vida da sociedade. Isso são índices técnicos que nós avaliamos, obviamente, mas para consumo interno, eu gosto muito de uma pesquisa que nós fazemos semestralmente, que ela analisa números, dados reais, e esse aparato que ela faz, né, é muito fidedigno, porque é um instituto que a gente trabalha há muito tempo, tanto qualifica a qualificação
das opiniões, das diretrizes de como está a cidade, como também quantifica no aspecto que a gente quer saber. Repito, em qualidade de vida também, mas principalmente nos índices de geração de emprego e renda, na qualidade de vida, na percepção da pessoa, individualmente falando, se ela acha que a cidade melhorou. Então, essa pesquisa que nós fazemos semestralmente, ela nos dá esse relatório. Obviamente que eu associo muito a essas minhas andanças. Sim, claro. A esse meu sentir da rua, que eu chamo o sentimento de rua. Então, eu caso uma coisa com a outra, e esse parâmetro, porque, na verdade, professora Nívia e Karen, você não tem, como é que eu posso dizer assim, um número fechado, mas esse monitoramento você só consegue fazer se você estiver muito próximo das situações que acontecem, repito, na rua, né, no cotidiano das pessoas. E aí a gente, repito, tem um braço social muito forte. Você perceba que na parte social, e aí praticando até o mínimo existencial, a qualidade de vida mínima das pessoas, a gente tem um programa de segurança alimentar que chamamos Pão na Mesa. Sim. Que é uma padaria própria com nossos padeiros, que inclusive tem uma padaria escola que ensina também, cria profissionais, que produz 26 mil pães dia. A gente tem um programa que é a terceira refeição, que é o jantar gratuito para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Fruto desse estudo, fruto dessa percepção também. Nós temos o Fazer Negócio, que é aquele empreender, que empresta dinheiro sem juros e tem várias linhas de crédito. Nós temos o Mais Visão, que é fornecimento para pessoas humildes também, de exame e óculos. Temos o Mais Audição, que é um aparelho caríssimo, inclusive. Acho que custa hoje R$ 5.800. Mas ele resolve um problema de um sentido essencial para o dia a dia das pessoas, que é a audição. Então, são muitos programas importantes, e a gente cria todos eles, repito, com base nesse relatório técnico, que é essa pesquisa semestral, mas também com essa percepção do prefeito que está na ponta, que gosta de ouvir, que gosta de sentir e principalmente que olha para perceber as situações todas. E hoje a gente gostei demais assim do que você colocou, porque existem obviamente esses indicadores que são mais gerais, né, que a gente consegue entender, analisar assim de maneira mais fiel e mais profunda, são fidedignos. Isso. Mas essas pesquisas mais direcionadas para o município são justamente as pesquisas que fazem com que a gente tenha embasamento para criar os nossos indicadores, né? E aí, a partir disso, propor esses projetos, né, que vêm sendo mencionados. Nesse caso, os indicadores, vocês costumam fazer esse acompanhamento. Como é que acontece? Assim, na prática, né? A gente tem essa curiosidade. Essas reuniões que vocês fazem para analisar, acontecem mensalmente? Existe um prazo, um cronograma? A gente tem uma reunião mensal com o time de secretários, né? E eu faço coletivas trimestralmente. Eu faço quatro coletivas no ano, né? A cada trimestre eu faço uma coletiva fruto dessas reuniões. Quando inicia cada exercício, por exemplo, no começo de 2025, eu reúno a equipe e digo, olha, esse ano eu quero isso. E coloco todo o planejamento de obras, ações e tudo que tem que acontecer do ano inteiro. E vou dividindo em 4 etapas, em 4 trimestres. Por exemplo, o próximo trimestre vai ser agora em abril, eu faço uma coletiva, lanço tudo que a gente, inclusive anunciar o São Júlio, lanço tudo que a gente vai fazer no mês de abril, maio e junho. Depois julho, agosto, setembro. Depois outubro, novembro, dezembro. Então, isso nos dá, repito, um norte com base no que a gente levantou lá atrás. Sim. Onde é que o poder público tem que interferir? Por exemplo, essa licitação de 17 milhões de asfalto, que eu disse no início do podcast que a gente lançou, né, para sanar e resolver 100% da pavimentação que nos restava das ruas em leito natural, foi fruto desse estudo. O secretário de Planejamento levantou e disse, nós temos tantos por cento de ruas sem pavimentação, sem drenagem e saneamento muito pouco. Falta, acho que menos de 10% da cidade requer saneamento aí, que a gente vai concluir, creio que esse ano. Então, com base nisso, eu disse, então vamos complementar 100%, até porque lá atrás, entendam os senhores, a gente trouxe um engenheiro de trânsito, isso na gestão Tairone, porque o trânsito era caótico, muita gente morrendo por acidente de trânsito, e o engenheiro de trânsito, depois de passar uma semana aqui, disse o seguinte, Souza não tem jeito. Como é que Souza não tem jeito? Não tem jeito porque Souza não tem ruas pavimentadas. Então, daí se iniciou a ideia de começar a investir em pavimentação asfáltica para criar novas artérias, afora as principais,
né? E por isso esse programa de pavimentação tão intenso. Inclusive hoje, e aí já entra um pouco na qualidade de vida, por exemplo, a gente na zona rural percebeu que as pessoas reclamavam muito da ausência de pavimentação. Entenda que a gente saiu de salário atrasado para ter um programa específico. Hoje está numa comunidade chamada Curral Velho. A gente está terminando lá, depois vai interferir no Logradouro, que é outra comunidade vizinha. A gente está pavimentando todas as sedes dos distritos da zona rural. Ou seja, na sede ali no miolo, onde se concentram as residências da zona rural, a gente está pavimentando. Então, isso é fruto desse estudo, né? Isso é fruto dessa percepção que colheu um anseio muito caro, né, das pessoas que moram na zona rural e agora estão recebendo o benefício. Sim, sem dúvida. Eu acho que é uma pergunta muito importante também a ser feita, levando em consideração as potencialidades que nós temos aqui no município, né, que são várias. Mas a gente tem um dado que é importante, que mais de 50% da economia local, ela advém do setor de serviços e comércio, né? E aí seguido pela administração pública, obviamente, e também pela indústria. E aí a gente tem essa curiosidade, como é que se influencia a gestão, né? Como é que vocês... Qual a importância desses dados para vocês, sabendo, né, desse número, que é um número, né, bastante relevante, como é que se influencia, né, as escolhas feitas pela gestão? Eu até pulei, acabei não falando, professora Luna. No aspecto da economia, por exemplo, na parte do turismo, certo? Nós não tínhamos condições de pensar sequer, por exemplo, numa rota turística para receber alguém de fora, se nós não tínhamos a estrutura mínima. Hoje, Sousa está num patamar, vamos dizer assim, que a gente já tem condição de trazer o turista para cá, que não é o turista flutuante, ou seja, o cara não vem para cá conhecer o vale e vai embora. A intenção é que ele pernoite aqui, porque a gente tem uma rede hoteleira muito boa, a gente tem uma culinária muito boa, então a criação dessa rota turística que já está sendo trabalhada para ele vir visitar o vale, visitar a estátua do Frei Damião, conhecer o milagre eucarístico, né? Ter a oportunidade de conhecer o pôr do sol de São Gonçalo. Então, criar atrativos para que ele possa passar o dia aqui, pernoitar, passar um final de semana, ou seja, passar mais de um dia, vamos dizer assim. Isso é objeto também desse estudo, desse levantamento, inclusive desse feedback que o setor privado nos passa. Sim. Então, o fortalecimento, o congraçamento do setor privado com o setor público resulta nisso. E a gente tem investido muito forte nisso. E aí não conto, por exemplo, as festas sazonais como o São Júlio, a FEAGROS, que é a Feira de Agronegócio do município de Sousa. Ela nasceu de um pensamento, ainda lá na época de chefe de gabinete, que eu disse, a gente tem que criar um selo, uma marca, algumas coisas que representem Sousa e que a gente possa ter a oportunidade de apresentar isso tudo numa feira. E aí a gente pensou, Expo Sousa, FEAGROS, e a FEAGROS já nasceu muito grande, ano passado foi a primeira edição, esse ano em setembro vai ser um sucesso também, não tenho dúvida disso. Repito, e dessa parceria público-privado nascem bons frutos, FEAGROS, São Júlio, essa rota turística. Inclusive, há um projeto revolucionário também, que é a PPP da Sousa 100% LED. Sim, é uma parceria público-privado, né? Nós lançamos, estamos concluindo um projeto, mas são muitos milhões envolvidos. A gente vai saber o quando terminar esse projeto, mas consiste em substituir os 10 mil, hoje nós temos 8.800 pontos de iluminação pública na cidade. Esses 8.800 pontos serão elevados a 10 mil pontos de luz. Inclusive porque, onde nós estamos pavimentando na zona rural, eu também vou colocar iluminação em LED. E aí vamos chegar a 10 mil e todos esses pontos vão ser em LED. E cada pontinho desses vai ter um chip que será interligado com a central de monitoramento. E quando uma luz dessa se apagar, vai acusar lá para... Então, assim, isso é fruto do PPP também, uma parceria público-privada, que nasceu uma sementinha lá atrás. Nós já lançamos o projeto, inclusive com o auxílio da Caixa Econômica Federal, que é a incentivadora e que acompanha toda a evolução desse projeto. Então, são muitos frutos. A iniciativa privada tem uma participação importante nesse processo de construção, principalmente na nossa região. E tem outras frentes, né? Se eu falar aqui rapidamente, a nossa irrigação hoje no perímetro irrigado de São Gonçalo, que é um setor produtivo, é a mais arcaica possível, que é a irrigação por inundação. E a gente precisa também, bem, enfim, isso tudo vai de uma força política, se Deus quiser, lá na frente, quando a gente tiver representação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, a gente vai conseguir sanar e vencer mais esse desafio.
Sim, são muitos e são complexos, né? A gente sabe disso. Falando sobre esses eventos, né? A própria FEAGROS, que inclusive a gente participou aqui, mesmo que de forma individual, mas muitos conseguiram participar, me surgiu a seguinte ideia, né? Colocar um stand lá. Além disso, mas acho que dá para a gente fazer algo maior. Nós temos, né, o programa do município, a parte dos empreendedores, que são muitos, né? Hoje você teria o número de pessoas que participam desse projeto, ou pelo menos... Os envolvidos, não, assim, que visitaram... Que participam do projeto enquanto empreendedores do... Como, acho que é como stands, né, que tu diz, Luma? Ano passado eu acho que em torno de 50. Muitos, né? Nossa, são muitos. 50. São muitos. 50 stands. É um número muito expressivo. De exposição, de caprinos, de ovinos, né? De produtos, de serviços ofertados na FEAGROS. Muita gente participou ano passado, professora, ficou assim, será que isso vai dar certo? Então, assim, todas essas dúvidas não existem mais, porque realmente foi um sucesso. E se Deus quiser, esse ano a gente vai fazer muito maior. E no próximo ano a gente vai fazer a nossa feira do empreendedor aqui da universidade, né? E qual é o principal objetivo? Tentar identificar quais são os nossos empreendedores e mostrar para o mercado quem são essas pessoas, quais são os produtos, os serviços. Já fizemos isso em outra oportunidade e vamos retornar no próximo ano. A gente sempre faz, né, no nosso evento do Inspirada M. Realiza, mas eu acho que é interessante que a gente consiga esse apoio também da prefeitura, para que a gente consiga ampliar esses horizontes, né, obviamente. Além da participação do nosso alunado, mas que também tem a participação das pessoas que estão lá. Essa relação entre comunidade e universidade, de certa forma, ainda existe um muro, né, que divide. E aí as pessoas, elas têm dificuldade de virem até aqui, às vezes a gente está tentando ir até lá, mas ainda existe uma barreira. Acredito que seria muito importante, se for possível, e no momento oportuno a gente vai procurar, né, o município, que a gente conseguisse vincular, né, de certa forma, o projeto que já existe, juntamente com o nosso projeto também. Eu acho que vai ser uma oportunidade maravilhosa, né? E cria cultura também, cria ponte e laços entre o município e a universidade. E cria cultura no sentido de os empreendedores também conhecerem o curso de administração. Porque a gente está aqui, né, nessa busca árdua todos os dias, para que a gente seja reconhecido também pelo comércio, pela parte de serviços, pela parte da indústria. A gente tem essa vontade porque a gente também tem muito a oferecer. Assim como o comércio também tem muito a oferecer para a gente. Então, essa parceria é importante justamente para criar vínculo e laço entre a universidade e o município, mas também entre universidade, município e empreendedores. Né? Que é muito importante também. Isso, é importantíssimo, inclusive, a gente já tem um programa, né? A gente já tem, criado pela professora Luma, que liga muito a gente e as empresas. As empresas hoje nos procuram para que a gente ainda aqui, nós alunos, né? Nós como alunos, ainda na universidade, que a gente ingresse no mercado de trabalho. Inclusive, eu sou fruto disso. Nívia é fruto disso. É o programa de estágios em empresas. Isso mesmo. A maioria daqui são fruto disso. Que estão presentes. E isso aproxima tanto a universidade e os alunos das empresas, como também do público, né? Assim, de forma geral, e vai introduzir cada vez mais os estudantes a exatamente o que a gente conversava antes de iniciar aqui, a vivência, a prática, que é um norte também para nós de como é que a gente vai trabalhar, no que é que a gente é bom, no que a gente vai se desenvolver. É importantíssimo. Isso, existe a oportunidade do município e dos empreendedores encontrarem talentos aqui, né? O nome do projeto, inclusive, se chama... a gente tem o painel de estágios e empregos, mas a gente também tem um banco de talentos. E é importante para a gente, enquanto estudantes, porque a gente tem vontade de fazer mudança. Muitos dos alunos aqui que passam pelo banco de talentos, pelo painel de estágios e empregos, têm vontade de fazer mudança. E são muito bons os elogios que as empresas retornam para a universidade. É verdade. A gente precisa disso. O poder público precisa disso. Perceba que, às vezes, eu durmo e acordo pensando em alguém com perfil assim assado e não consigo enxergar. Que você acha? As pessoas estão aqui. As pessoas estão aqui, assim, tanto que tem pessoas que são muito fáceis de identificar o perfil. E Luma, inclusive, é muito assertiva nisso. E indicar as pessoas, a maioria, assim, dá super certo. O empreendedor vem aqui, busca um perfil, eu preciso de uma pessoa para isso, que seja desse jeito. É quase e a como pessoa se fosse automático. Assim, chega assim, vai fazer uma entrevista. Luma, eu quero uma pessoa assim, assim, assado. Tem alguém? Aí ela vai
busca na caixinha dela e ela acha. E sempre dá certo. Assim, sempre não, né? 90% dá certo. Mas não é do nada não, viu? Eu não sou mãe de nada, não é do nada não. A gente tem o Banco de Talentos e aí a gente abriu isso há mais ou menos 3 meses, Por né? aí, O banco. isso. Oficialmente o banco. O banco. E aí os alunos, eles estão enviando esses currículos e aí como trabalhadora do RH, né? Eu sento, analiso, divido por perfis a partir das habilidades e competências e aí quando surge a vaga, já tem o banco, né, tudo organizadinho, planilha de Excel, a gente só direciona, é muito simples. Então, esse caminho ele já está aberto, inclusive... Vamos fazer uma visita para a gente estreitar isso. Por favor. Vamos deixar marcado, sair daqui e marcar já uma visita Certeza. De Tem vocês muitos. todos ao gabinete para a gente sentar Com certeza. num processo de convênio de estágio para vocês nos ajudarem Perfeito. dentro da gestão. Importantíssimo. Imagina essa quantidade de alunos bons que nós temos aqui, não somente no nosso curso, né, Helder, mas Claro. para todos os cursos que a gente tem atualmente, agora são 5 com curso de psicologia, encontrar pessoas direcionadas e que consigam te auxiliar e te ajudar realmente, né? Pessoas preparadas que estão, inclusive, se aperfeiçoando para isso. Essa é uma oportunidade não somente para a gente, mas, obviamente, para vocês, né? Enquanto instituição. E aí, para fechar esse segundo bloco, eu queria fazer uma pergunta que é bem direcionada, que pega muito no nosso calo, que são justamente os vieses um pouco mais complicados da gestão, porque a gente sabe que existem questões de recursos mesmo. E os recursos, eles são escassos, né? Ninguém tem dinheiro sobrando para fazer qualquer coisa, de qualquer forma, até porque o gestor nem pode fazer isso. Então, se a cidade ela fosse um jogo para você, sabendo que você é o gestor desse painel de controle, né? Quais seriam os recursos mais escassos hoje do município de Souza, né? Em se tratando de, sei lá, orçamento, tempo, mão de obra, né? Como já foi mencionado. Quais são os recursos mais escassos? Se fosse para dizer que há uma escassez dos 3, eu diria. Né? Mas para elencar eu acho que mão de obra. Mão de obra. Eu acho que mão de obra. Eu acho que mão de obra de um modo geral. Né? E aí já puxa o que nós estávamos acabando de falar. Né? Orçamento, obviamente, que você vai ter que, dentro do processo de gestão, optar. Né? Porque se tivesse dinheiro para tudo, nem prefeito precisava. Né? Estava só alguém ali dizendo, olha, faça e acabou. Mas a mão de obra, como fazer, e mais que isso, a forma de fazer é que a gente realmente sofre muito. E eu acredito que isso não seja também um problema só da iniciativa pública, não. A iniciativa privada sofre muito, e por isso que esse processo de parceria da gente tem que sair do papel, porque ele é muito Até importante. a gente sofre muito com isso. Se a gente for botar no papel, a gente também sofre com esses aspectos. Assim, não da mesma forma, mas assim, exemplificando também, a gente sofre com esses mesmos problemas. Isso é bastante comum para as empresas, né, privadas. Agora a gente também está tendo contato com as organizações sem fins lucrativos, né, que são as ONGs, e aí a gente percebe que existe essa carência, principalmente porque existem pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho, né, estão disponíveis, mas que não possuem capacitação ou que não possuem experiência. E aí, até em sala de aula, mencionando para os meninos, às vezes a gente precisa baixar o nível do processo seletivo para ver se a gente consegue, pelo menos, um candidato próximo do que a gente espera, né? Isso. E aí essa é justamente a dificuldade, de conseguir pessoas preparadas. Embora os números eles consigam evidenciar que existem mais pessoas que estão tendo acesso à educação superior, perfeito. Mas será que está sendo realizado da forma correta? Realmente essas pessoas estão tendo interesse, se comprometendo? É uma outra questão, né? Exatamente. Professora, eu sou muito acessível no dia a dia a servidores, obviamente que há uma agenda muito corrida, mas eu sou muito acessível. E eu recebo por diversas vezes servidores, né, que ocupam funções de confiança, que chegam, eu estou sobrecarregado, porque eu estou fazendo tudo. Eu penso para mim, criatura, tu tá achando ruim isso? Porque isso é uma porta que se abre, é um leque, é uma oportunidade de crescimento, uma possibilidade de tu ser um exponencial dentro da tua pasta, da tua secretaria, Sim. se destacar. Então eu vejo totalmente o avesso do que alguns veem. Não sei se é porque eu passei por esse processo dentro. Eu acho que talvez eu não tenha sido estagiário. Faltou só esse Faltou detalhe. estágio. Mas está ótimo. Está ótimo, não precisa mas tudo, assim, eu acho que e o curso de administração tem muito disso, é você procurar enxergar as possibilidades nos desafios. É o que o Sebrae prega muito, né? Mas é preciso colocar na prática para a gente poder se sobressair diante dessas situações. E elas que fazem, na verdade, quem tem um pensamento mais
otimista e persistente, se destacar no meio de tantos. E assim, esse perfil obviamente a gente está falando de um perfil de pessoa que consegue identificar oportunidades em meio aos problemas. É um perfil também muito escasso. É muito escasso, por diversos motivos. Existem pesquisas científicas que explicam muito bem e conseguem definir, né, quais são essas particularidades. Eu não sei falar, é só intuição, mas... Mas a gente percebe, né, na prática isso acontece realmente, existe essa dificuldade. E aí, tentando identificar essas lacunas que existem no mercado, a gente sabe também que existem opções de solução, né? Como a gente havia mencionado até agora, existem muitos problemas, mas quem tem esse perfil de liderança e uma liderança mais para frente, que consegue identificar essas soluções, ela vai buscar essas soluções e vai identificar qual será a melhor e conseguir aplicar. Não é só identificar também, não. Você tem que saber fazer, né? Isso. Então, o perfil de gestor é aquele que sabe fazer e que sabe liderar, obviamente. Está preparado para o bloco 3? Vamos lá. De decisões difíceis. Esse talvez seja o mais puxado. Até agora está tranquilo, né, Helder? Tá tranquilo. Está se sentindo bem, à vontade? Tô bem. Vou pedir casa até... já. É ótimo. A gente quer que você fique aqui. Na minha caneca aqui. Vamos trocar aqui o cafezinho, por favor. Nossa equipe, Ele agora aqui tá grande, viu? canequinha. A gente não está conseguindo mostrar, não, mas a gente está com a equipe forte aqui de alunos. Está mostrando? Perfeito. O pessoal acabou de sair de algumas avaliações um pouco complicadas. É o final do período. É um momento difícil para o episódio e para o pessoal. Quando vocês finalizarem, aí vocês passem lá no podcast, vão olhar um pouquinho para a Helder, olhem, né? Vão ouvir um pouquinho para ver se a situação melhora, né? Eu espero que ajude de alguma forma, tá certo? Vamos então para o bloco 3, enquanto chega o cafezinho aqui do nosso prefeito. A gente vai falar um pouquinho, Helder, sobre algumas decisões que são, obviamente, difíceis. Existe o ônus e o bônus, né? Isso. Na gestão. A gente sabe disso. E eu tenho certeza que durante o momento que você toma banho, que você está relaxando, você pensa principalmente nos problemas. Porque você precisa pensar nas soluções. Pelo menos eu funciono dessa forma, sabe? Quando eu vou viajar com meu esposo, é o momento em que essas meninas recebem mais mensagem. A gente tem pavor de quando ela viaja. Meu esposo recebe pouca atenção. Porque a cabeça está... não é boa, né? Ela foi para um show. Ela trouxe uma ideia pro evento do ano passado que eu fiz. Luma, que invenção é essa? Mas eu tive que fazer, né? Porque ela trouxe. E deu A certo. gente executou. Deu certo. A gente só aprende assim, a gente só consegue evoluir tendo contato com outras realidades, né? É verdade. E a gente não vai muito longe, não. Vai aqui até Natal, João Pessoa, e a gente consegue. O Nordeste é perfeito também para isso. E aí, é justamente nesses momentos em que a gente fica pensando, meu Deus, a gente precisa melhorar isso. Como é que a gente consegue melhorar o mais rápido possível? Porque é sofrido, né? Para alguns, no meu caso, né? Para alguns discentes, algumas situações são sofridas. E para mim são ainda mais, porque eu, por exemplo, colegial não. Minha última aula foi nessa sala. Então, eu me vejo aqui enquanto estudante. Tenho certeza que você, enquanto cidadão, né, também consegue se identificar, já passou ou passa, porque você mora em Souza. Então, passa por alguns problemas e não quer que seus filhos, né, que a sua família também passe pelas mesmas questões. E aí, aqui, voltando para o nosso bloco 3, mesmo com o crescimento econômico, com o aumento recente do PIB, inclusive, né, ainda existem muitas demandas. E como a gente havia mencionado, a própria dificuldade de conseguir equilibrar a parte econômica com a qualidade de vida das pessoas é muito difícil, né? É muito complicada. Para você, assim, diante dessas demandas, qual delas vem primeiro? Qual é a sua prioridade no momento? Administrar é decidir todos os dias. Decidir todos os dias. Eu vinha para cá, vinha com o Juninho, né? Juninho eu vinha fazendo 2, 3 ligações para o secretário de urbanismo com essa questão do lixo. Sim. Desse cuidado, a coleta, como é que estava, brigando todos os dias, né? Você falava dessa questão de viajar com alguém próximo, esposo, família, e a cabeça não parar. E eu sofro isso também, porque o físico o físico descansa, mas a mente não para. É 24 horas ligado, você dorme, acorda pensando em gestão, o que fazer. Então, eu decido tomar as decisões mais difíceis prioritariamente com base no que as pessoas sentem mais falta, que eu acho que é muito voltado à causa social. Por exemplo, não adianta você ter num bairro humilde uma obra estruturante que vai mudar a qualidade de vida quando na verdade falta o pão. Isso. Falta a primeira refeição do dia. Então, isso é nossa realidade, isso não é política social
tão somente. Isso é a nossa realidade, é a realidade do Alto Sertão Paraibano. Tem pessoas passando necessidade, passando fome, tem pessoas que não têm o que comer. Então, eu acho que esse olhar social, essa sensibilidade social, fez com que nós, ao assumirmos a Prefeitura de Souza, além de provocar a manutenção de todos esses programas que eu acabei de falar, Pão na Mesa, Novo Lar, Meu Bebê, que é o kit de enxoval, até o book todo do nascimento do filho, Novo Lar, Meu Bebê, Fazer Negócio, mais audição, mais visão, habilitação social, além de manter alguns, criar outros, porque isso é uma forma de você promover a inclusão. Sem dúvida. Eu sou muito de trazer as pessoas que não têm oportunidade para dentro das oportunidades. Eu acho que isso é importante. E minhas decisões têm muito com base isso, professora. É o que pesa na hora de decidir. Repito, e administrar um decidir diário é uma função, uma missão muito solitária a digerir. Todas as decisões você tem que tomar praticamente sozinho ali, Karen, Nívia. Eu me acostumei com isso, mas sofro um pouco também porque você quer fazer tudo, você quer que as coisas aconteçam de forma muito imediata, você quer que as coisas aconteçam logo. A mesma ansiedade que às vezes está lá na ponta do munícipe, eu também sinto, e aí não consegue fazer, obviamente, pela burocracia, pelas prioridades, pelas decisões, mas eu me norteio muito com base na necessidade da pessoa mais simples, da pessoa mais humilde, e eu acho que hoje em Souza a gente está bem assistido de programas sociais que dão essa base, que dão esse suporte às pessoas que mais precisam. Nossa, assim, eu achei importante demais a sua fala, porque quando a gente trabalha essa parte de prioridade, são muito claras as prioridades, né? A gente precisa pensar muito. A gente anda um pouquinho e já consegue identificar quais são elas. Trazendo para cá, porque a gente tenta sempre identificar aqui na nossa instituição, a gente decidiu estruturar essa sala aqui para conseguir trabalhar algumas atividades, mas antes disso, por exemplo, a gente não tem um espaço onde os alunos eles conseguem descansar, um espaço em que eles consigam sentar no intervalo entre as aulas, que eles consigam tomar um café, uma água, conversarem. Lá fora a gente não tem uma praça ainda, inclusive está entre os nossos projetos, né? Óbvio que demanda um pouco mais de orçamento, que ainda não temos, né? Mas, assim, existem algumas questões mais urgentes, como essa, e aí a gente tem se utilizado de algumas estratégias de parcerias, né, com instituições privadas. E, por exemplo, aqui nós temos 2 mães com crianças pequenas, recém-nascidas, e não havia nenhum lugar para essas mães amamentarem. E aí, quando eu cheguei numa sala que eu vi essa situação, eu disse, não, a gente precisa resolver isso, não é para amanhã, é para hoje. Fechamos parceria, foi para hoje mesmo. De verdade. E aí a gente conseguiu esse espaço, né? Então essa sala aqui é usada para muita coisa e ainda vai melhorar, obviamente, para que os alunos que são de fora, às vezes têm aula vaga e precisa, a exemplo de Karen mesmo, ela chega aqui às vezes 7 horas, precisa aguardar até às 9 horas, e não existe estrutura física para recepcionar esses alunos para ter um nível mínimo de conforto, né? E para mim isso é muito difícil de aceitar. Então, o que é que a gente pode fazer diante dessa situação? Será que é prioridade, por exemplo, que a gente adquira algo muito caro para a nossa universidade? Ou a qualidade de vida dos alunos mesmo, ao né? invés de reestruturar, por exemplo, uma residência que, né, a gente sabe que está muito complicada. Você não pode ter o máximo se você não tem o mínimo, né? Quando eu falo, professora, só para ilustrar, quando eu falo que a gente distribui 26 mil pães dia, eu falo também que a gente tem um programa Fazer Negócio, que é um minibanco que empresta dinheiro a juros, sem juros, empresta dinheiro sem juros e promove a possibilidade do primeiro emprego. Quando eu falo que a gente promove essa inclusão e tem o homem do campo que recebe, por exemplo, agora na Semana Santa, vão receber 7 mil de jejuns, cestas básicas, ao tempo que a gente distribui essas 7 mil cestas básicas, nós também promovemos uma promoção de 1.000 cadastros de corte de terra e distribuição de semente para que ele produza a sua subsistência. Ao mesmo tempo que nós fizemos 320 açudes para a segurança hídrica, obviamente, do gado, do rebanho, mas também dessa produção. Então, é você dar o caminho das pedras, é você dar, como diz coloquialmente, ensinar a pescar, mas também você tem que
que entender que as pessoas estão prementes ali, precisando do pão, precisando da subsistência mínima da família. E tem muita gente nessa situação. Isso é constatado, obviamente, por um diagnóstico. E só quem sabe dessa necessidade é quem está incluído no processo de assistencialismo do poder público. As políticas assistenciais, elas são as mais necessárias e as mais básicas, né? Eu acho que é importante também a gente destacar as políticas sociais que vêm sido trabalhadas, obviamente, e a forma como elas vêm sido implementadas, né? Acho que, na verdade, talvez seja o maior diferencial, né, da sua gestão. Isso. E se tornará o diferencial também de outras gestões se elas conseguirem aplicar, né? É importante destacar, sabendo que existiu também uma análise para que isso tudo acontecesse e fosse posto em prática, né? Importante. As meninas querem fazer algum comentário? Acredito Podemos que não. passar, né? E aí, como última pergunta do terceiro bloco, que é para fechar a parte de decisões difíceis mesmo, até agora, Helder, é uma curiosidade que eu tenho. Acho que nessa você Nossa, não. né? Nossa. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou até agora? Enfrentar a problemática da água na nossa cidade. Realmente. Percebam, o DAESA foi criado em 2004, com o único objetivo de distribuir água gratuita para todo mundo. E aí isso gera algumas consequências. Se ninguém paga, o órgão também não tem condições de pagar a CAGEPA, que é quem trata, nós fazemos só a distribuição, a CAGEPA trata, libera a água, o DAESA distribui. E obviamente gerou primeiramente uma dívida milionária. Segundo ponto, se você não cobra, você não cuida. Sim. Você não vai economizar. Isso é inerente ao ser humano. Obviamente que, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Em determinado bairro, isso é uma constatação. Tem uma residência que tem uma cisterna de 40 mil litros. Coitado das residências que ficam depois dessa. Quando é que vai chegar a água? Nunca. Porque se não cobra, você paga uma taxa de 30 e poucos reais. Daqui que você vem a ter 40 mil litros de um reservatório desse, cheio, para passar para a casa seguinte, aí já tem passado o rodízio. Então, Helder, e qual foi a decisão difícil? A decisão difícil foi entender que só há um caminho, medição. Nem um pouco político, nem um pouco favorável politicamente, não, sim, nem um pouco. Mas nós estamos no planejamento, ano passado nós instalamos 5 mil hidrômetros, obviamente da classe média e média alta. E aí eu tenho certeza que mesmo quem tenha muito dinheiro, quando vê uma caixa derramando, lá vai acordar de madrugada para fechar o registro. Porque ele não vai deixar a conta dele dar 5 mil reais, 100 mil reais. Sem dúvida. Então, assim, só esse efeito e uma campanha educativa que nós fizemos já gerou muitos benefícios. Ou seja, as pontas de rede. O que é ponta de rede, Helder? É os locais mais longínquos da rede principal e os locais mais altos, que não recebiam água, só com essa ação do primeiro ano já começou a receber. Então a programação é instalar mais 5 nesse ano, 5 no próximo, 5 no próximo. Nós temos 23 mil pontos, ao final dos 4 anos instalar 20 mil hidrômetros. Obviamente que há uma faixa de isenção. Se Sim. você se encaixa no perfil de 12 metros cúbicos de consumo, você não paga. Então, mas as pessoas, até para entrar na isenção, tem que saber que tem que economizar. Porque senão, então a gente trabalha muito com isso, né? A gente conseguiu suavizar o caminho. De forma paralela, a gente está investindo em uma nova estação de tratamento que está sendo construída agora no Núcleo Habitacional 3. Vamos fazer estações elevatórias no Alto do Denox, que fica próximo à rodoviária, e no Alto do Cruzeiro, que são os dois pontos crônicos, né, eternos, que nós temos desde o início do órgão. Mas a decisão mais difícil foi enfrentar com altivez esse problema que, ao passar dos anos, muitos gestores tentaram, não conseguiram por medo, né, e eu tenho uma premissa comigo, pela forma que foi, pela forma que a gente chegou à condição do prefeito, de que, se não for pelo trabalho, eu não quero ser candidato à reeleição. Se não for como fruto do reconhecimento de um trabalho feito, e aí eu não poderia me acovardar diante de uma situação que a cidade gritava. Helder, está resolvido? Ainda não, mas estamos no processo de construção e eu não tenho dúvida que será resolvido. Sem dúvida. Na verdade, até esperava essa resposta, porque, obviamente, nos nossos bairros a gente consegue ouvir, né, os comentários na minha rua mesmo, né? O pessoal começou a fazer as visitas, aí todo mundo se assusta.
Isso. E aí, quando iniciou, né, essa troca, quando começou a ser implementado esse projeto, obviamente todo mundo ficou, né, assim, meio temeroso, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que também existe essa preocupação maior. E nós sabemos também que só aconteceria, né, o processo educacional pode acontecer de diversas formas. Mas aqui no Brasil, essa resposta é dada principalmente quando você cobra de certa forma, quando você acompanha. E foi o caso. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, você foi muito corajoso, né? Eu gostaria até de parabenizar, porque coragem não é para qualquer um, não, Verdade. viu? Não é para qualquer um tomar essa decisão. E eu acredito que sim, né? Está sendo realizada de forma mais sutil e a população está conseguindo compreender. E é um processo educacional. Isso. Talvez seja o mesmo caso, deva ser o mesmo caso para a questão dos resíduos sólidos, né? Eu até não sei se você lembra, mas no Gestão 360 a gente até conversou, né, que Souza foi um dos municípios que participou da minha pesquisa e ele teve resultados satisfatórios, mas distantes ainda, né, do ideal que a gente espera através da lei de resíduos sólidos. Isso. E até me colocar à disposição, caso vocês precisem, né, de algum auxílio para participar ativamente desse processo. Eu vi que o vereador George, né, ele está participando ativamente, fiquei muito interessada, vou até marcar de conversar com ele, porque é algo que é necessário, que a gente só vai conseguir estabelecer assim, resultados satisfatórios se a gente também tiver essa ligação com pesquisadores, obviamente, mas com associações, que eu sei que existe associação aqui no nosso município. Não sei qual a atual situação, mas me colocar à disposição. Perceba, professora, que nós, durante os 8 anos da gestão Tairone, obviamente que foi a maior parte da execução desse saneamento, e durante esse ano e pouco da nossa, foram quase 50 quilômetros de saneamento. Ou seja, Souza praticamente não tinha saneamento básico. Não tinha saneamento básico. E hoje nós estamos aí a menos de 10% de concluir 100% do saneamento básico da cidade. Então, quando é que a gente iria pensar, por exemplo, numa coleta seletiva, em algo mais forte, culturalmente falando, para uma cidade que sequer saneamento tinha? Isso. Então, não existe. Estamos não existe próximos de vencer essa primeira etapa e a gente, se Deus quiser, vai conseguir resolver essa questão da água e do lixo também, que é um gargalo enorme. Mas começa pela cultura. Enorme. E eu acho, assim, pelo menos a minha opinião, e é justamente o tema do bloco 4, que é o que a população ela não vê, né? Porque, por exemplo, um projeto desse tipo, a gente sabe que a questão ambiental é uma questão urgente e emergente. Isso. Sabemos que a nossa responsabilidade é direta, a nossa enquanto comunidade, enquanto sociedade mesmo, né? Todos os problemas eles são derivados das nossas escolhas, isso, do nosso padrão de consumo, do que a gente faz diariamente, que é mínimo, né? Quando você, por exemplo, separa os seus resíduos em casa, os secos e molhados, é o mínimo que a gente pode fazer. Isso. E nem isso boa parte da população, eu digo que 95% da população não faz, né? Então, também não sabem, né? Não sabem, até sabem, mas não saem da zona de conforto. Então, mais uma vez, a educação ambiental, ela precisa ser identificada e aplicada. E aí, nós temos essa questão do que a população vê e não vê. A gente sabe que a população vê o resultado, mas o processo não existe a menor possibilidade. Eu acho que a sua gestão, ela tem ampliado essa perspectiva de mostrar como as coisas estão acontecendo para que, ao final, o resultado ele seja apresentado. É muito positivo, né? Por exemplo, Souza ele tem mais de 10 mil empregos formais e continua gerando oportunidade todos os dias. Isso. E aí, existe muita coisa por trás desses números. Já conversamos sobre isso aqui durante, né, a noite. Mas esses fatores invisíveis que mais pesam na tomada de decisão da gestão, né? A partir dessa perspectiva de criação de novos empregos, de incentivar, quais são esses fatores que você considera que são invisíveis e que a população ainda não consegue enxergar atualmente? Primeiro puxando, isso aí já entrando no bloco 4, não é isso? Isso. Eu sempre faço uma pergunta assim, inclusive quando eu estou numa entrevista, um rádio ou numa rede social, qual a sua participação do caos que você reclama? Qual a sua contribuição ou interferência do caos que você está reclamando? Porque o que é que acontece muito hoje, professora? E aí eu vou falar dessa questão da invisibilidade das coisas que acontecem na gestão. Por exemplo, tem gente hoje na nossa cidade que coloca um entulho enorme, inclusive obstruindo uma via, e liga para a ouvidoria ou para um rádio para reclamar. Tem um absurdo aqui. Ou seja, a pessoa está usando de má fé para usar um serviço público, onde era a obrigação do
do construtor, bem, enfim, retirar tudo que colocou, os destroços ali. Então, esse código de postura, que é fruto de um processo que começou lá em começo de 25 e agora ficou prontinho. A gente vai para a audiência pública agora para os debates e a gente vai colocar ele para entrar em vigor e se Deus quiser vai dar certo. Mas, de um modo geral, tudo que acontece, as pessoas pensam que é obra do acaso. Então, aí entra a questão do invisível, do que está sendo feito. As pessoas só veem o resultado. E, de uma certa forma, há uma culpa minha também. Porque a forma que eu coloco determinadas situações faz parecer fácil. Que é simples, que é fácil. Obviamente que eu sou um otimista nato, mas, às vezes, é necessário também contar as dores. Sim. Dizer das dificuldades do processo. Compartilhar. Essa questão da água... E retomando um pouco, quando eu disse, eu sou cidadão de Souza, eu moro aqui eu quero viver, eu não vou sair daqui. Então, não é Helder prefeito, é Helder cidadão, que tem que ter um pensamento parecido com José, com Maria, com Joaquim, com Pedro, com João, de que só se resolve medindo. Então, esse processo ninguém vê, esse processo ninguém enxerga, e as pessoas às vezes se aproveitam, até parte da imprensa mal intencionada usa muito disso para distorcer, para contaminar as pessoas, mas dentro do processo geral eu acho que é isso. Nada na gestão pública é obra do acaso, nada acontece por acaso, nada é fruto do além, de obra da natureza. Tudo há um planejamento, tudo há uma colheita. Perceba que, por exemplo, esse código de postura, que era de 59, ficou pronto agora, foi mais de um ano de trabalho. O Souza 100% LED nós começamos a trabalhar ano passado, então foi um processo contínuo e só agora nós conseguimos praticamente dar o primeiro passo. Essa licitação de 17 milhões de pavimentação, houve um processo minucioso, inclusive dentro dela, professora, a gente fez um zoneamento topográfico das áreas, Souza é muito plana, das áreas que estão alagando e que precisam receber ou uma nova drenagem, por não ter, ou aumentar a capacidade de drenagem, se for o caso. Então, todo esse estudo, toda essa parte técnica, ninguém vê, e isso, na verdade, termina fazendo parecer muito fácil, que as coisas caem do céu, e não é. Na verdade, falta, repito, uma certa transparência nesse aspecto, e eu me coloco como culpado desse processo, porque eu acho que eu deveria compartilhar mais esses bastidores, essas dificuldades, essa engrenagem, até que ela se encaixe para rodar, como é que acontece. Sim, eu acho que, inclusive, é uma deixa, para mostrar todos esses procedimentos, as pessoas que estão por trás disso, inclusive, acho que é importante também. Eu vou fazer essa última pergunta do quarto bloco, mas para vocês três. Tá? Para a gente sentir a diferença aqui, entender, são duas estudantes, nós temos também aqui uma gestora, tá? Gerente, de loja, nós temos aqui uma recém-contratada de uma das maiores empresas aqui do nosso município, também trabalhando diretamente com a gestão do curso de administração, obviamente, que é o meu braço direito, Nívia, e aí eu gostaria de saber que a gente já conversou sobre muita coisa boa aqui do nosso município, muitos projetos bons. Se tivesse como, prefeito, você identificar, pudesse mostrar um painel da cidade e pudesse escolher 4 projetos desses, nesse painel, o que é que apareceria? 4 projetos prioritários? Isso. Eu acho que eu escolheria, primeiro, esse braço social muito forte, a manutenção e ampliação deles. Eu acho que o fortalecimento do turismo, eu acho que Souza precisa alavancar, como por exemplo, Caminhos do Frio lá em Bananeiras, naquela região ali. Eu acho que Souza tem um potencial não explorado. Por exemplo, aquela questão, eu moro em João Pessoa e não vou à praia. Eu moro em Souza e não vou no Vale. É verdade. Eu moro em Souza e não vou no Vale. Muitas pessoas, se não vão, foram uma vez na vida, também passam por um processo de valorização, que eu acho que é devido ao poder público. Eu acho que braço social, essa questão do fortalecimento da rota turística, que a gente tem um potencial muito grande, e essa construção perene, de entender que Souza vive um outro momento e a gente precisa cuidar da cidade, investindo nessa mudança de cultura. Eu lembro, e aí na época de faculdade, morava em João Pessoa, o então prefeito da capital era Ricardo Coutinho, e João Pessoa tinha um trânsito caótico. E inventaram lá uma campanha, isso me marcou demais, da faixa de pedestre.
né? Hoje uma pessoa, quando você coloca o braço, Sim. coloca o pé da passagem, o carro para. Então, assim, isso começou lá atrás. Então, eu acho que Souza passa por esse processo de construção, de transformação da cultura, né? E isso é um legado também que eu quero deixar, do lixo, da água, comportamental, de Souza não ser só uma causa nossa, mas ser a nossa casa e ser bem cuidada, né? Eu acho que são 4, mas eu acho que essas 3, professora Luma, Karen, Nívia, eram as prioridades. Eu acho que eu alcançando isso aí, ao final desses 4 anos dessa caminhada, eu vou estar satisfeito, porque eu acho que tipo assim, dei meu contributo, e a gente colocou Souza em outro patamar. Infraestrutura, se fosse para eleger um 4, seria a gente padece, apesar de ter evoluído muito. Por exemplo, Tairona asfaltou quase 500 ruas, nós já vamos dentro desse processo com quase 100, desde o ano passado. Onde, Helder? A gente está fechando bairros inteiros, Angelim, Guanabara, fechar agora aqui o Projeto Marismo, o Tirão CEAP, para melhorar a qualidade de vida, obviamente, né? Mas aí impacta do outro lado a questão ambiental. Sim. Que a gente tá também, se você perceber, algumas ruas da cidade já estão com essas árvores plantadas, árvores nativas, frutíferas. É um processo também que precisa da colaboração. Sem dúvida. E a gente vai lançar um projeto agora, Adote uma Árvore. Bem, é isso, infraestrutura, turismo, social e esse braço cultural muito forte. Perfeito, muito bom. Agora eu quero saber das meninas, né? No painel na vida de vocês, me digam aí os principais projetos, que podem ser projetos atuais, mas também futuros. Assim, iniciando, né? Para nós. Obrigada. Nívia. Deixa eu começar. Vai, Nívia. Assim, para nós que estamos aqui já no 6º, indo para o 7º período, eu acho que o principal projeto no momento é conseguir concluir, conseguir acertar, assim. A gente tem projeto para desenvolver no TCC, né? A gente tem contribuições ainda a fazer, então eu acho que o principal projeto, assim, é o acadêmico e, assim, acertar também as outras áreas da nossa vida. Então, acertar no momento como gestora, né? Eu sou recém-gestora. Então, eu estou aprendendo muito como fazer, o que eu tenho que fazer, né? Uma situação diferente, né? Eu estou numa loja. Lidar com pessoas, né? Isso, lidando com pessoas. Sendo uma pessoa nova, né? Assim, eu tenho 21 anos, mais nova, então trabalhando com pessoas mais velhas do que eu, trabalhando com pessoas da minha faixa, entendendo assim os meus clientes também. Então, esse processo, né? É o processo acadêmico, é o processo que a gente tem que lidar com tudo isso enquanto a vida anda, enquanto a vida acontece, enquanto o trabalho acontece, e aprender também muito em relação a isso. Ei, Karen, deixa eu só fazer uma participação. Eu lembrei agora de um amigo meu, Augusto, ele é secretário de Cultura. Eu chamo ele de doido inteligente. Ele diz 2 coisas aqui que servem para todo mundo. Ele diz o seguinte: quando tudo tá certo, é sinal que alguma coisa tá errada. E quando todo mundo pensa igual, é sinal que ninguém está pensando. É verdade. Isso é uma verdade muito forte para a vida, mas para a gestão pública, isso é elementar. É uma máxima assim, que funciona bem. Se tudo está certo demais, pode ir atrás, tem alguma coisa errada. E se todo mundo está pensando igual, é sinal que ninguém está pensando. Tá, Maria vai com as outras. Eu vou guardar essa frase para minha vida, viu? Guarde. Nas próximas... Ela, quando perguntar assim, vocês estão entendendo? E todo mundo balança a cabeça aqui assim, ó, tá errado. Isso, tá errado. Sempre tá. E Nívia. Eu acho que assim como o Karen, finalizar essa parte acadêmica, né? Porque é nossa prioridade hoje, né? A gente já está aí encaminhando para o 7º período, então a gente já está batendo na porta de sair da universidade, mas sair da universidade com uma bagagem muito boa, né? Graças a Deus a gente vai sair com muitas experiências e muitas coisas que a gente aprendeu desde o primeiro período, né? Aqui. Mas eu acredito que uma das coisas também que eu coloco como prioridade, assim, hoje em dia, é a parte social. Atualmente, eu sou recém-contratada na ISIS, mas desde a primeira semana que foi me apresentado, né, os projetos sociais, eu já até cutuquei aqui Luma, cutuquei o povo de lá. A gente tem, né, o Instituto Marcos Guedes, e que a gente quer muito fechar essa parceria com o Instituto Marcos Guedes, porque
essa parte social de empreender, a gente tem, né, um projeto social aí que vai ser dado início em abril, que é o Capacita Empreende, que a gente tem como objetivo capacitar pessoas carentes do município. Muitas pessoas não têm, como eu já disse, profissão, né, no começo do episódio, eu sou muito do movimento estudantil. Então, as pessoas que não têm capacitação, que as pessoas não têm formação, que não tiveram a oportunidade, né, de estudar, elas vão poder fazer isso dentro da universidade, que a gente vai poder chegar para elas de uma forma mais simples e fácil. E eu estou tentando, né, levar, né, esse projeto para dentro do Instituto Marcos Guedes, porque, conversando com Kátia, né, que é a pessoa que encabeceou o projeto, ela também ficou muito feliz, porque essa parte educacional, ela faz diferença, né? A parte cultural, a parte de esportes, mas a parte educacional também, de educar as pessoas, de educar crianças, jovens, adultos, idosos. Então, assim, essa parte social também é uma parte, né, do que eu quero muito construir. E também tem uma parte profissional que a gente sempre quer alavancar, a gente sempre quer crescer. Mas, assim, das 3 coisas, eu acho que essas são as minhas prioridades no momento. Eu acho, assim, que entramos aqui com uma visão e vamos sair com uma visão totalmente diferente. Uma visão ampliada, uma visão, assim, muito otimista também, porque aqui a gente vê as dificuldades, mas a gente vê como fazer, vê como dá certo, né? Como a gente pode alavancar isso, como a gente pode contribuir com isso. Então, assim, dentro do curso, desde que nós chegamos, né? Nós chegamos na gestão de Alexandre. Isso. Nós éramos as representantes de turma. Hoje, meu colega Natan e Dani, que são os representantes. Mas, assim, a gente não para de contribuir. Isso. A gente contribui com a criação de eventos, a gente contribui chamando, né? Quem entra, quem vem, quem está chegando, que não conhece. Apoiando os estudantes também, né? Tem essa questão, e Nívia também encabeçou a reativação, né? Do nosso CA, do nosso centro acadêmico. Então, assim, deixar contribuições. Isso. A gente deixa legados, uma marca no curso. Legados. Da mesma forma como um gestor, né, de município também deixa. Né? Sim. Tem só uma passagem rápida aqui. Eu, lá atrás, eu acho que não era pré-candidato e nem era candidato ainda, mas eu fui para uma entrevista, fui lá no cinema municipal essa entrevista. Sim. E aí o auditório estava cheio assim, tinha muita gente, sei lá, 60, 70 pessoas, 80, não sei. A capacidade lá é 124 cadeiras. E aí foi esvaziando. No final da entrevista só tinha uma pessoa, né? Eu disse, hoje esse rapaz está esperando uma carona. Porque eu acho que ninguém gostou, que todo mundo foi embora. E aí, quando terminou a entrevista, eu fui lá perguntar. Aí eu disse, rapaz, tudo bom, como é teu nome? Tu é daqui? Não sou não. Eu acho que era de Riacho dos Cavalos ele. Ele disse, Helder, tu acredita que eu vim de Riacho dos Cavalos? Bem, eu não lembro, para cá para você, eu vim de Riacho dos Cavalos para te conhecer. Porque quando eu coloquei na internet, chefe de gabinete, atuante, tal, só saiu o teu nome. E aí eu vim de lá e queria saber se você podia conversar comigo. E eu tô aqui para isso. Eu disse, rapaz, tá vendo aí? Eita. Então, ganhei o dia com essa. E ele veio de outra cidade para conversar com a gente. Ficou até o final. Depois recebi no gabinete, a gente tomou um café, conversou. Mas assim, é até um negócio bacana demais. Porque ele ia assumir lá como chefe de gabinete. Né? E queria dicas, enfim, como era a função, E aí parte muito dessa questão que vocês falaram aí, de você ter essa iniciativa, de não ir com a boiada, de não pensar igual, de sair da zona de conforto. Isso é muito importante e vale a pena. Sabe por que eu fiz essa pergunta para vocês 3? Porque, assim, obviamente, a gente precisa puxar a sardinha para a nossa profissão, né? E a gente recebeu uma pergunta bem interessante de um dos nossos professores, que ele iria fazer no Gestão 360. E aí hoje a gente não poderia deixar de fazer essa pergunta, que é importante, inclusive, para todos nós, né? A gente sabe que a profissão do administrador, ela vem em crescimento, ela é necessária. Conversamos a noite inteira sobre isso. E mesmo não sendo administrador de formação, mas obviamente você consegue estabelecer claramente, né, as 4 funções e aplicar as 4 funções de administrador, planejar, organizar, dirigir e controlar. E mesmo assim, a gente entende que ainda existe uma lacuna, não somente na gestão municipal aqui de Sousa, mas nas outras gestões. E
posso dizer lacuna, mas que deveria ter uma oportunidade e possibilidade, inclusive enquanto concurso, de uma vaga ou de vagas para administradores. E aí a nossa pergunta é justamente essa. Conseguindo identificar a necessidade, sabendo que a nossa profissão ela é importante, assim como todas as outras profissões, existe a possibilidade de os próximos editais, próximos concursos, surgirem essas vagas para administrador realmente aqui do nosso município, Helder? Com certeza. Eu fiz um chamamento agora de 54 concursados. Eu zerei, aliás, a obrigatoriedade era chamar 47, eu chamei 54, um pouco a mais. Alguns que estavam só classificados, eu também chamei. E já determinei o levantamento de estudos e vou fazer separado, vou fazer um lote da educação, um lote da saúde e um lote do restante da administração. E eu acho totalmente pertinente. E tem inclusive uma passagem de um ex-prefeito aqui da cidade de Souza, que foi Salomão Gadelha. Ele criou um cargo chamado gerente da cidade. Esse cargo. E eu dizia a Tairone, Salomão foi um gênio quando criou isso aqui. Porque a chefia de gabinete, ela cuida muito da parte política. Sim. E em determinado momento eu ficava sufocado, porque tinha que fazer a vez do administrador, na ausência do prefeito, e essa parte política. Obviamente que esse cargo depois virou cabide de emprego. E aí não tem nada a ver com a intenção da criação do cargo. Mas ele foi muito inteligente, foi sapiente demais, porque criou alguém para assessorá-lo, para dar feedback, para ser uma espécie de prefeito adjunto. Sim. E eu acho que a gente precisa nisso também nas pastas. Nas pastas. Nas pastas, dentro desse processo de reconstrução, de reorganização, eu acho pertinente demais. Acho que é importante, que a gente pode até... acho que era importante a gente mencionar, uma vez que existe concurso para contador, existe concurso para enfermeiro, existe concurso para professor, e aí a nossa profissão, de certa forma, ela vai ficando ali em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, na verdade não fica em lugar nenhum, porque ainda não existe uma vaga. Isso. E aí, se tivesse oportunidade, no próximo momento, eu acho que é interessante e é necessário, que a gente tenha esse espaço também, quem sabe não tenhamos aí alguns administradores atuando aqui no nosso município. É importante? Importante. Já acendeu a luzinha, uma luzinha, para auxiliar diretamente com mesmo. Certeza. E eu acho que levantar a nossa bola também é importante. Com certeza. Vamos para o nosso momento interativo, então, aqui, do Diga, sempre lembrando que é o nosso episódio piloto, do Diga, e nós temos aqui o prazer de receber o prefeito do município de Souza, Helder Carvalho, juntamente com as meninas, Karen, Nívia, representando todos os discentes do curso de administração. E aí, existem outros podcasts aqui no nosso centro também, mas o Diga vai se tornar um projeto de extensão em breve, Até o dia 27 a gente vai encaminhar, se Deus quiser será aprovado. E esse aqui é o momento em que a gente está conseguindo fazer várias reflexões importantes. E eu vou fazer algumas perguntas diretas. E aí, as respostas elas também podem ser mais diretas, tá bom? Certo. Uma palavra que define Souza hoje. Progressista. Progressista. Um desafio da gestão. Mudar a cultura. Uma conquista recente da cidade. Eu diria, de um modo geral, e aí me permita enumerar rapidamente: polo turístico, obra de 20 milhões, Souza 100% LED, travessia das Pedrinhas, pavimentação da zona rural, habilitação social, praça de eventos, patamar a que elevamos o São Júlio, que é uma festa mãe tradicional da cidade, criação da FEAGROS, e eu ter conseguido implementar a cara de Helder na gestão. O município que te inspira. O município que me inspira, Souza. E um gestor que te inspira? Tairone. É isso. Essas foram as respostas, Nosso bate-bola aqui do Momento Interativo. E a gente vai para o encerramento, Helder. Fico triste por chegar, na verdade, a esse momento, porque para mim está sendo muito prazeroso. Acredito que para as meninas também. Sim. Sempre tem mais coisa, para conversar. Sempre tem mais, a gente tem muito assunto, a conversa é boa, Ainda mais tomando um cafezinho aqui na canequinha do Diga, que
Inclusive já é só do esse nosso povo ter ficado, professor, já é alguma coisa, né? Tá legal, tá interessante. Temos público, inclusive, né? Agradecendo mais uma vez a participação dos nossos discentes, do nosso querido Wellington Ferreira, o garotão. Júnior também, que está aqui com a gente, né? Júnior representando aí a comunidade do município de Souza. Isso. E hoje a gente entendeu que a cidade de Souza, ela vai muito além do que aparece. A gente conseguiu compreender, primeiro, a sua história, quais foram os processos para conseguir chegar até esse momento. Não foram processos comuns, né? Comuns, eu digo, para a nossa região. Isso. Fatores culturais, eles foram quebrados, padrões culturais também, e a sua perspectiva é de que esses padrões continuem a serem quebrados. Eu acho que a questão do preconceito que foi vencido por ser mais jovem, por vir, né, através de outras origens que são diferentes dos demais políticos aqui que passaram pelo nosso município. E, de certa forma, a sua história também nos inspira. Obrigado, todos os dias, e por isso também foi feito o convite, né? E por trás de cada decisão, a gente percebeu que existem dados, existe análise, que é o que a gente prega aqui enquanto curso de administração, de ciências contábeis também, analisando, avaliando e tomando a decisão da melhor forma possível. Realmente, governar é operar um sistema complexo todos os dias, e a gente sabe que existem decisões mais complexas, existe também o prazer por fazer tudo o que você realiza diariamente, né? Então, gostaria de agradecer por esse momento, por compartilhar essas experiências, inclusive por fechar parcerias conosco, né? Lembrando que hoje a gente conversou sobre parcerias que provavelmente serão fechadas com o município através dos empregos e estágios, também visualizando alguns projetos, né? Direcionados para a parte de sustentabilidade, podemos conversar sobre isso também, eventos também, quem sabe, né? Realizando de forma completa e complexa, juntamente com os outros projetos do município. Então, para mim, enquanto professora, mas também enquanto coordenadora aqui do curso de administração, foi um prazer te receber. E ainda mais por ser coordenadora do DIGA atualmente, do podcast, porque esse trabalho foi um trabalho feito por várias mãos. Agradecer e parabenizar todos os meninos aqui e meninas que estiveram conosco nesse projeto. É só o primeiro, né? A gente vai ter muitas oportunidades. A estrutura ficou maravilhosa. A gente não tinha nada. E desde ontem a gente estruturou, né, coisa de cinema aqui, viu? Tá, podemos. Parabéns. A Globo está perdendo para a gente. Graças a Deus temos ótimos professores e alunos e por isso a gente consegue crescer, tá, Helder? Então fique à vontade, né, para fazer sua fala final. E é sempre um prazer te receber. Obrigado, professora. Queria só complementar, quando você perguntou a respeito das conquistas recentes. Só complementar que eu esqueci. Eu acrescentaria só mais uma, que é o selo ouro na educação. Eu vou receber, segunda-feira, estarei em Brasília, recebendo esse selo ouro. E é fruto já desse trabalho feito em 2025. Daquelas questões iniciais que eu falei aqui na educação, principalmente a fluência em leitura, que a gente saiu de 34% para 72% em alunos com fluência em leitura. Então, é um avanço muito grande e a gente fica muito feliz por esse resultado estar chegando lá na ponta, né? No mais, é agradecer a acolhida de vocês, de Karen, de Lívia, professora Luma, aos alunos aqui que sempre me recebem muito, muito bem. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui. Fico feliz por estar nessa interação com vocês, de estar conversando. Eu gosto de compartilhar essa história, não por vaidade, não, mas por incentivo, por dizer que na minha cidade hoje, o filho de Maria, de José, de Joaquim, de Pedro, pode ser tudo que ele quiser, inclusive prefeito da terra dele. Perfeito. Isso é muito importante. Eu vou trazer aqui para finalizar uma frase que eu escutei no evento do EPV, que é um programa que a gente tem uma parceria, que é Educar para Valer. Tem uma pessoa que a gente chama de peregrino da educação, que ele conduz tudo isso, que ele diz que, eu falei até no Gestão 360, que na educação, assim como na vida, é proibido deixar alguém para trás. Então, eu vou trazer para cá. Na administração, assim como na vida, é proibido deixar alguém para trás. Então, parabéns pela iniciativa, pela resiliência, pela força de vontade de vocês. Saibam que de pequenos atos, pequenos gestos, saem os grandes acontecimentos. Na gestão pública, nos corredores acadêmicos, nas salas de aula. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu compartilho para finalizar que durante todo esse processo, desde que de pré-candidato a candidato a prefeito eleito, a gestão, eu nunca sofri um dia. Eu nunca fiquei ruim um dia, porque
eu tenho comigo as ferramentas que podem transformar positivamente vidas, e isso não tem preço no mundo que pague, não tem dinheiro que pague. A gente recebe um salário moral que é assim, inexplicável, só quem sente. Eu costumava dizer, para finalizar, de fato, quando me perguntavam qual o sentimento que você leva dessa campanha, você tem algum ressentimento de alguém, você ficou com alguma mágoa? Eu digo, não, pelo contrário. Eu só tenho gratidão ao povo de Souza, porque talvez por acompanhar minhas redes sociais, por ter assistido um comício, um debate, uma entrevista, algum acolhimento num bairro, as pessoas mensurem mais ou menos o que eu tenho recebido. Mas só quem sentiu verdadeiramente algumas coisas fui eu. Sim. Acolhido, abraço. Então, eu tenho muita gratidão e isso me provoca um senso de responsabilidade enorme e por isso que eu não paro. Tá bom? Então, esse podcast aqui me possibilita compartilhar muitas histórias, abrir portas para parcerias, professora Luna, e vai ser um prazer recebê-los, para a gente fechar essa parceria. Eu acho que para iniciar esse convênio de estágio seria uma boa, para a gente já ter um suporte maciço do curso de administração no centro, no núcleo da Prefeitura Municipal de Souza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Agora, enquanto as meninas, né, vão fechando as suas falas, só pedir para David trazer aqui uma lembrancinha. Opa! Que a gente preparou para você. É simples, além da caneca. Letícia. Não tem como vir na universidade, no curso de administração, e não receber um livro. Eita. E esse é um livro muito especial, né, que talvez seja a sua cara, que consiga refletir o que você acredita e o que a gente acredita também, né? Espero que goste. A mentalidade da inovação, né? É um livro maravilhoso que a gente trouxe aqui para os nossos discentes, mas achei interessante também trazer para o prefeito. Que bom, muito obrigado. Feliz pela lembrança. Muito obrigado. As meninas querem fazer. Agradecer pelo convite, por estar aqui, né? Representando a nossa comunidade que, assim, estreita os laços, né? Estreita os laços com a administração, mostra o que a gente tem a oferecer, o que a gente vivencia aqui todos os dias. Então, assim, é muito importante e foi maravilhoso, foi uma conversa maravilhosa e que vai render frutos, né? Vai render parcerias, vai render administradores que vão descobrir a sua função, que vão descobrir do que querem viver, o que querem fazer e que, assim, vai fortalecer o nosso curso e também fortalecer a cidade, né? Que é tão cara pra gente, porque quando se fala em uma cidade que inspira, para mim também Souza me inspira. Apesar de não ser daqui e atualmente não estar residindo aqui, mas eu estou sempre por aqui e é uma cidade que, assim, quando eu era pequena eu dizia, eu vou morar em Souza. Que bom. Ela sempre teve vontade de morar em Souza e Souza acolheu ela, né? Só para interagir um pouco, quando você vê assim, um lixo no canto de rua, você diz, eita, rapaz, lembra de mim? Eu deve estar louco com isso aqui. Ei, eu sou técnica em meio ambiente, viu? Pelo IF daqui de Souza. Tá vendo? Pode ajudar também. Novamente, como as meninas disseram, né? Agradecer, Helder. Como eu disse a você, atrás do palco do Gestão 360, o curso de administração está de portas abertas e a gente sempre espera fazer essa parceria cada vez mais, porque a gente sente a necessidade de estar mais perto do município. O curso de administração um pouco mais de um ano para cá, ele vem crescendo e a gente tem esse desejo de crescer junto com o município. Então, assim, é muito importante, né? Foi muito importante esse diálogo e essa conversa de hoje. E muito gratificante ter você como a pessoa convidada para o nosso episódio piloto. Um projeto que foi pensado pelos discentes, está aqui Natan morto e feliz, porque foi um projeto que demorou para sair, que eles sonhavam muito com esse projeto, mas que saiu do papel. Que bom. Então, são essas mentes que constroem o município de Souza de hoje e da região, né? Porque ele não é de Souza, ele é de Catolé do Rocha. Só apresentando Natan aí. Mas muito feliz, porque hoje Souza constrói o futuro de muitos estudantes, de muitos jovens das cidades circunvizinhas. Verdade. Então, Souza não cresce só, Souza cresce junto com todo mundo. Então, muito obrigada por ter participado com a gente hoje. Espero que você venha mais vezes bater esse papo com a gente. Sempre convidados, estarei aqui. E aí, só para lembrar, para fechar de verdade,
fazer o convite para todo mundo, né, assistir o nosso podcast, compartilhar, comentar, para que realmente a gente consiga ampliar os nossos horizontes e chegar, né, às casas, chegar aos celulares de todo mundo. Todo mundo tem acesso a essas informações que são importantes, que são necessárias, inclusive para a nossa vida enquanto cidadãos souzenses, né? E a gente tem nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram do curso de administração, que é administração.ccjs. A gente tem o Instagram do Diga, né? Que é Diga Podcast. Diga Podcast. E a gente também tem um canal do curso de administração, que é só curso de administração Souza, né? Isso. Eu vou compartilhar com a professora Luma, e ela vai passar para vocês. Se for interessante assistir, tem uma entrevista que é para além da função do prefeito. O objetivo era esse. Uma entrevista de final de ano, foi ao ano passado na TV Diário do Sertão, e eu conto um pouco dela, tudo dos bastidores, de como aconteceu, alguns detalhes bem importantes que tem a ver com superação, com resiliência, com alguns momentos de reflexão, autocrítica, enfim. E aí, se quem quiser e assistir, vá lá, assiste, porque eu acho que tem alguns momentos importantes. Porque a gente quer, porque a gente pensa de vida para a vida, para além, repito, das funções de gestor, de prefeito, de administrador, quando começa lá atrás. Então, eu vou passar para a professora Luna, compartilha com o pessoal aí, quem tiver interesse em assistir. É um momento bem bacana, sincero, que vale a pena. Queremos assistir, né? Vamos compartilhar, inclusive, nessa conexão ela permanece. Então, muito obrigada a todas e a todos. Foi um enorme prazer dividir essa noite com todos vocês. E vamos aí buscar novas oportunidades, novos nomes. E se preparem, né? Porque o Diga só acabou de começar, tá? Um abraço para todo mundo, boa noite. Até a próxima. Juninho.